Hoje temos a Pipoca Mais Doce como convidada e vamos falar de fogos, assédio sexual, grupos de WhatsApp, touradas e muito mais. Pois o que é que me irrita é bloggers de moda feias. Pá, eu até gosto de ti, mas a tua série é uma grande merda. E agora vou gozar com os teus parentes mortos porque tu também gostas com os animais que morreram. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Então, sejam muito bem-vindos, não é? A mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Hoje, com uma novidade incrível. É verdade. Andávamos a prometer há imenso tempo. E temos uma convidada especialíssima, Sim. não é? A nossa primeira convidada. É verdade. Aqui... Também estava a fazer falta uma voz feminina. Sim, acho que sim, para isto ainda descer mais o nível, não é? Que é Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce. Muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui convosco, meus grandes queridos. Muito obrigado por teres vindo e por estares aqui nesta sauna, que é a Rádio Zero do Instituto Superior Técnico. Muito agradável. Já viste, realmente a generosidade da Ana é enorme. Vir-se enfiar com dois pés rapados, de barba, à hora de almoço, junto da cantina do técnico. Exatamente. Realmente quando podia estar num restaurante de 5 estrelas. Refogado neste momento. Quando podia estar em algum rooftop. Exatamente. A ver um sunset. Sunset a esta hora, porque os bloggers conseguem ver sunsets a qualquer hora. Não é? A toda hora, nós somos assim incríveis. Então isto vai ser uma novidade para nós os três, não é? Porque vai ser uma mistura de entrevista e não vamos deixar de falar dos temas da semana. A Ana, estava-me a lembrar isso quando vinha para cá, tem como contigo o facto de terem ganho o melhor blog no mesmo ano, não foi? Em 2016, não foi? Das categorias, sim. Categorias. Mas eu depois ganhei o geral. Pimbas. Este ano não concorri para ver se ela ganha. Então não é? eu vou andando, está bem, gostei deste bocadinho. É verdade. Tu ganhaste, foi o quê? Era moda? Lifestyle. É isso. E tu ganhaste o quê? Comédia e... Entretenimento. Não havia comédia. A comédia é sempre relegada para... Estou nomeada este ano, novamente, se puderem votar, já agora, agradeço. Força, aproveita o tempo da já que antena. aqui estou. Vlogsdoano.pt ou .com, não é? Acho que é .pt, portanto vão lá e votem, uma vez por dia, até 24 de outubro, acho eu, não sei, mas vão lá. Sim, senhor. E votem. Queres, começamos por falar um bocadinho com a Ana e depois passamos para os temas? O que é que Claro, te parece? acho que sim. Tu é que sabes. Mas vocês nunca tiveram convidados de não, todo? Nunca. Nunca. E És a primeira convidada. Começou em mau, coitados. Mas depois o bom é que daqui para a frente isto... Sim. É provável que mais ninguém queira ver. À partida vai ser sempre melhor. Ana, tu és provavelmente uma das... Gostaste desta contundência, como eu disse. Ana, Diga, Judite, diga. tu és provavelmente uma das bloggers mais lidas em Portugal. Começaste por ser jornalista. Curiosamente, quando estavas a estudar, nem havia a profissão de blogger. Portanto, não poderias Nem nunca havia ter... blog, Sim, não poderias nunca ter contemplado de ser blogger. Eu lembro que o blog no início era um bocadinho diferente do que é hoje, apesar de ainda há algumas coisas. E o que eu te queria perguntar é qual é que foi a evolução até agora? Ou seja, eu lembro que tu costumavas escrever muito sobre relações entre homens e mulheres, questões do dia-a-dia, um bocadinho as minudências, o que faz até um comediante, de certa modo, as minudências desta coisa chata de estar vivo. Como é que passou de ser uma coisa pessoal a ser um dos blogs mais lidos? Vai ser uma merda. Nós não estamos aqui a julgar. Sim, de facto o blog nasceu porque essencialmente eu queria escrever. Eu fui para o jornalismo porque, de entre todos os cursos e todas as profissões que eu perspectivava, era a única que me permitia efetivamente escrever, e depois percebi rapidamente ao chegar a um jornal que não podia escrever sobre o que eu queria, com o tom que eu queria. E ao mesmo tempo os blogs estavam a nascer e eu na altura fiz um curso de escrita humorística
com o Ricardo Araújo Pereira, portanto precisava ali de uma plataforma para ir pondo os textos que escrevia, e foi assim que o blog nasceu. Basicamente precisava de um espaço para divagar, um registro quase um bocadinho mais de crónica, e foi assim, claro, e entretanto evoluiu muito para diferente, porque passaram 14 anos, 14 anos, vai fazer 14 anos em janeiro. Porque eu comecei com 23 anos e hoje tenho, fazer as contas, porque eu mudei, não é? Porque Mas também porque... queres fazer uma pergunta? Estavas aí... Não, continua. Estavas apenas a limpar a garganta. Está só aqui a controlar o som. Estou só a ver e o som, a parte técnica. porque acho que... Estava aqui coisa, mas sim. Vai. Mas tornou-se uma forma, para algumas pessoas, podem viver dos blogs. Sim, isso sem dúvida, e acho que também foi por isso que o blog foi mudando um bocadinho, a partir do momento em que eu percebi que começava a ser muito assediada por marcas e por empresas para fazer parcerias. O blog foi começando a ter mais desses conteúdos e menos de um lado, se quiseres, mais pessoal. Ou seja, isso por um lado deu-te uma liberdade maior, ou seja, uma liberdade pessoal, de viveres com o dinheiro do teu trabalho sem ter que responder a um editor de um jornal ou uma agenda do que tinhas que escrever. Por outro lado, não te impediu de seres mais livre em alguns textos, de abordar alguns temas ou até utilizar algum tipo de palavras com medo que as marcas deixassem de escolher para escrever? Eu acho que não são tantas marcas. Obviamente ganhei independência financeira, sem dúvida, e perdi muita liberdade criativa que tinha. Não tanto pelas marcas, porque quem procura o blog já conhece o registro e já sabe que há sempre um tom mais irónico e mais cáustico e corrosivo, e portanto eu acho que as marcas até gostam desse tipo de linguagem. Não são as marcas que me provocam algum tipo de constrangimento, são mesmo as pessoas que de repente estar na internet passou a ser estar sob constante julgamento alheio, escrutínio, sim, e estás constantemente, e as pessoas indignam-se com tudo e mais alguma coisa. A indignação é uma forma de entretenimento hoje em dia. Eu acho que é uma profissão, acho que é uma profissão. Tens pessoas que eu acho que tiram o dia para andar à procura de com o que é que eu me vou indignar hoje, e portanto fazem aquela busca nos Facebooks desta vida e nos blogs e encontram sempre alguma coisa com que se indignar, e isso faz com que cada vez menos me apeteça ter opinião sobre o que quer que seja, porque é difícil manifestar a tua opinião sobre o que quer que seja neste momento, porque as pessoas vão ser chatas e vão fazer julgamentos de valor e vão ofender-te gratuitamente, e portanto às vezes não quer pensar, não quer ter opinião sobre nada, vou só fazer as coisas que tenho para fazer e que me pagam para fazer. Mas isso obviamente, lá está, faz com que... Pessoas como o Guilherme, por exemplo, que são bastante críticas com os bloggers de moda. Não é com os bloggers de moda. Eu acho que os bloggers de moda são válidos. Acho que é muitos. Há demais. Mas eu não acho que me enquadre. Eu sim, acho não que... é exatamente. Não é exclusivamente. Pronto. Não, sim, eu, por exemplo, eu estava Agora fomos os dois do Polícia Bonzinho. Exato. No blog Revelação deste ano, dos blogs do ano, deram-me uma lista de 80 blogs para eu filtrar os 10 melhores. E aquilo era tudo quase péssimo. E lá está, porque uma coisa é tu podes até ter um blog de moda, mas fazer uma abordagem criativa àquilo. Tirares uma foto, um creme, e meteres lá, gosto muito deste creme. Isso não é nada. Se fazes só isso, não quer dizer que não faças isso de vez em quando para ganhar dinheiro. O que eu acho na maioria desses blogs é que são a Suíça, são completamente neutros, não têm opinião sobre nada, é tudo inócuo, é tudo inofensivo, não se querem manifestar muito, nem... Um dia eu fotografia a comer um Yoplait é lindo, eu adoro, e depois no dia a seguir é comer um Danone, estás a ver? E depois o público para o público fica... Fartam-se comer iogurte. Sim, comer iogurte. E lá está, tenho contra isso, porque acho que quando é só assim, perde um bocado, não há ali criatividade nenhuma, e há tantos que não te diferencias. Para que é que tu queres ter um blog numa área em que já existem tantos, em que é só mais um e não adicionas nada de diferente? Tu estavas a falar... Agora há uns que são bons e que têm uma abordagem diferente. E depois o que é que me irrita é bloggers de moda feias. Isso é ser fanhoso e trabalhar num call center, não é? Não vale a pena. Acho que boa perseverança, tentar. Ainda ontem estava a ver umas imagens da Donna Karan a dar uma entrevista em que dizia sobre o Weinstein, já chegaremos lá a dizer, mas as mulheres também se vestem e tal. Ela trabalha em moda e não é especialmente bonita. Ou aquela diretora da Vogue americana, aquela pequenina. Sim, não era Vogue, não é? Anna Wintour. Sim.
também não é especialmente. Tá bem, mas não é trabalhar na moda. Estou a dizer, estás a tirar fotos com o pôr do sol e tal, e não sei o quê, com a roupa, o outfit, o look do dia, e depois és feia. Estás a ver? E depois não, claro que ninguém quer seguir, não é? Mas isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Estavas a falar de opiniões, que é exatamente isto, que é o Guilherme prospera quando é atacado, ou seja, ele adora que o provoquem e aliás, algumas das discussões que ele teve com o Bernardo e com o outro tipo, o Charlie, tornaram-se virais. Tu tens uma postura um bocadinho diferente, talvez até por estás nisto há mais tempo, que é, estás muito cansada do bombardeamento dos trolls e dos haters, não é? É a mesma coisa que te incomoda. Desgasta-me imenso. E toda a gente diz, mas por cada 3 que te atacam há 100 que gostam, mas são aqueles 3 que te vão ficar ali. Mas porquê é que tu lês? Mas tu respondes e dás boas respostas, que eu já vi. Sim, vou respondendo quando vou tendo mais paciência para isso. Mas porquê é que fazes isso? É uma coisa que te desgasta? Porque é inconsequente, tu não vais mudar em nada o comportamento deles. Mas quer dizer, a partir do momento em que tu escreves para alguém, acho que tem de haver essa partilha de opiniões e interessa-me saber o que as pessoas pensam sobre determinado assunto. Obviamente depois não controlas e não consegues filtrar. Mas se não é uma discussão e impedir que sejam honesta, desequilibrada e bem intencionada, para que, se é apenas destrutiva da outra parte, para que iniciar uma conversa com essas pessoas? Mas eu não alimento muito, respondo pontualmente a uma pessoa ou outra, a maior parte das vezes. Quando é no blog, muitas vezes, tudo o que eu acho que é ofensivo nem sequer publico. Portanto, todos os comentários são filtrados e o que eu acho que é parvo, simplesmente não publico. No Facebook é mais difícil fazer isso. Mas não me envolvo a discutir em discussões. Tens um Facebook só da pipoca? Sim. Quantos seguidores é que tens? 256 mil. Shit, son. 255 mil. Estão aí os dois, vocês estão aí. Não, já ultrapassaste. Já, é assim. Eu alimento muito pouco o Facebook. Basicamente é um passo para lá. O que está no blog, ponho os links do... Portanto, não vivo por ele mesmo. Sim. Já, ela tem provavelmente, são 250 mil pessoas que gostam mesmo dela. Não. Eu tenho lá muita gente que está lá só porque sim. Ainda agora há pouco tempo recebi um do mesmo género. Há um ano para aí que eu leio o que tu escreves, só escreves merda. Porquê, então, não é? Porquê? Vou tirar o like da página. Depois eu fui lá passar meia hora. Olha, ainda tens o like na página. Não precisas de ajuda e não sei o que. Não, já vou tirar, agora estou sem tempo. Mas é sempre para responder ao comentário. Aquilo foi uma fúria. Aquele gajo ficou ali a ferver. E isso é uma coisa que me ultrapassa. Eu não tenho muito tempo, portanto gosto de gastá-lo, consumi-lo com coisas que me dão prazer. Portanto, tu tens milhares de blogs à tua disposição sobre todos os temas e mais alguns com mais qualidade. Porquê é que perdes tempo a seguir os que te irritam, os que tu não gostas? Mas sabem uma coisa, porque nós estamos aqui a falar dos trolls e dos haters, aliás já tivemos um programa sobre isso, que são pessoas que se aproveitam do anonimato. Aliás, há pouco tempo um amigo meu envolveu-se numa discussão com um tipo que está anónimo no Facebook e que ele dizia... Não, o anonimato permite uma discussão mais saudável. Portanto, como é que tu vais ter algum tipo de discussão com uma pessoa que diz isto? Não é? É difícil. Mas eu tive uma experiência que é um troll ao vivo. Que fui a uma festa de anos à tarde este fim de semana e houve um tipo que sentou ao meu lado, já estava bastante bêbado, e disse: pá, eu até gosto de ti, mas a tua série é uma grande merda. Nice. E disse isso para aí mais 5 vezes. E eu ao princípio achei graça, não é? E disse: vá, tudo bem, olha, vou tentar fazer melhor e tal. Mas depois aquilo começou a tornar assim uma coisa um bocadinho até escabrosa, com tipo continuamente. Sim. Diz, é uma merda, porque alguma coisa não está bem com ele, não é? E eu estava a pensar nisso, e agora quando a Ana falava desta pressão das pessoas que vão lá comentar, que é, quando tu tens um trabalho ou tens uma atividade que é pública, como nós temos, tu tens que estar disponível para receber críticas, mesmo as mais agressivas. Mas há uma espécie de uma buffer zone. Ou seja, há um limite para esse abuso. Tu sabes que ao escrever um artigo, ou ao fazeres uma piada, que alguém não se vai rir, ou vai dizer este gajo é um idiota. Mas o que acontece hoje em dia é que passa de ser uma opinião para ser uma perseguição a um abuso. E, por exemplo, tu estás numa festa e alguém vir dizer o que tu fazes é uma merda. Por exemplo, também estava lá o Tiago Betancourt na festa. Sim. Eu acho que a música dele é um ótimo contraceptivo. Mas não lhe ia dizer isso. Tipo, olha, acho que não tens que fazer isso. Sim, não claro. Tens que... Não te pediram opinião? Se tu claro. pedisse opinião, Sim. olha o que é que achas da minha série? Ele é uma merda. Claro. Pronto, olha, mereceste. E isto para dizer o quê? Que é, e então na internet, eu acho que o facto das pessoas hoje terem uma audiência, porque toda a gente tem uma audiência no Facebook ou no Instagram, e acharem que a sua opinião
por terem 5 likes ou 10, é validada, permite com que achem que possam falar sobre tudo e entrar no espaço íntimo de cada uma das pessoas. Qual é que... tu deves ser provavelmente quem sofre mais com isso, até até mais do que o Guilherme, não é? Apesar de ser polémico, porque eu acho que há muitos homens que aproveitam o facto de as mulheres serem mulheres para poderem abusar verbalmente delas. Tu sentes isso, que o facto de ser mulher faz com que os homens tenham uma postura diferente? Não, acho que sinto isso muito mais da parte das mulheres. Da parte das Muito mulheres? Acho que são muito mais agressivas e sempre que eu escrevo sobre algum tema... Estás armada em feminista, tu, toma, já levaste nas orelhas. Não estou armada em feminista. Também pergunta. porque o meu blog é seguido maioritariamente por mulheres, não é? Mas é engraçado. E alguns crossdressers, que hoje passam por mulheres, mas... Sim, mas sempre que eu escrevo sobre algum tema que as pessoas por algum motivo não concordam, o argumento é sempre: vai escrever sobre sapatos só, vai escrever sobre maquilhagem. É sempre É isto, aquele argumento, deve ser do bloco de sempre. esquerda, ou és fascista, sim. Como não pudesses ter opinião, se a tua opinião não vai ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir, é porque és uma atrasada mental. Quer dizer, eu escrevi agora um texto sobre o veganismo e tu não estás a ver a loucura que aquilo foi. Isso é o ninho de vespas. A loucura que aquilo foi. Desde gente... Pá, eu fiz print screen de alguns comentários e vou fazer um post só com isso. Desde és uma merda de pessoa, coisas deste género. Isso é bonito, és uma merda Quando de estás pessoa. a falar sobre... Quer dizer, uma coisa absolutamente inofensiva, acho eu. Sim. Não, isso é o pior ninho, é dos piores ninhos. Sinto que o meu texto não foi particularmente... Uma pessoa que dizia, a partir de agora vou gozar com os teus parentes mortos porque tu também gozas com os animais que morreram. Não, isso é só ser estúpido, isso já é outra coisa. Já. É falta de vitamina B12 naquela cabeça, claramente. E de facto há temas que provocam assim... Mas eu acho que as pessoas vivem muito a ideia de que são completamente impunes por estarem atrás de um ecrã. Mas quer dizer, há muitas que já, sobretudo no Facebook, as pessoas dão a cara. Eu às vezes penso, esta pessoa que me deixou um comentário, tu és uma merda de pessoa. Eu acho que se eu fosse a empregadora desta pessoa e estava direito, eu despedia-la por justa causa. Tenho que dar eu não quero empregar uma pessoa que anda nas redes sociais a dizer que alguém é uma merda. E na hora de expediente, provavelmente. E na hora de expediente, Diz-me uma coisa, já te provavelmente. aconteceu o contrário? Ou seja, já te aconteceu tu escreveres alguma coisa, seja no blog, seja nos comentários, e a seguir te sentires mal por isso, ou seja, no sentido em que achas que foste longe demais, foste agressiva, já sentiste isso? Hoje em dia acho que não, porque eu já penso tanta vez antes de escrever o que quer que seja, que penso o que é que pode ofender as pessoas nesta frase. Portanto, acho que isso já não acontece, mas se calhar se fores ler os textos de há 14 anos, ou há 13 ou há 12, em que eu de facto não tinha filtro nenhum, haverá quem se possa sentir melindrado ou ofendido, mas isso vão sentir sempre, portanto, mas não me recordo exatamente de tudo o que escrevi, mas acredito que haja para lá coisas que apesar de eu ter escrito com uma intenção humorística, que as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é humor e o que é ironia, é quase já há textos em que eu tenho que pôr quase um disclaimer e dizer, estou a gozar com isto. Nós somos o país que o maior programa de comédia era o Malucos do Riso, ou seja, ironia e sofisticação e sarcasmo não são comuns a toda a gente. Sim, as pessoas, principalmente quando as pessoas não te conhecem, eu até percebo que às vezes as pessoas não percebam bem a ironia quando apanham um post ali no meio, não conhecem a página, não conhecem a pessoa, e às vezes a ironia está tão na nossa cabeça, é tão subtil que as pessoas não percebem, não é? Quem já te conhece ou já conhece o teu trabalho sabe, não, isto está claramente a ser irónico. Há outras pessoas que podem não perceber e eu percebo isso. A questão é passem à frente, é só isso. Mas, Há aqui tu estavas a falar aqui de que hoje em dia, se calhar já te policias um pouco sobre o que é que vais escrever, até mais por uma questão de, não é o medo se calhar de ofender alguém, mas é as chatices que isso te vai trazer, não é? O mal-estar depois de receber os comentários. E este policiamento do discurso, que é uma coisa que se está a alastrar, nós já falámos aqui disso, sim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos campos universitários, está a acontecer imenso. Está muito complicado. Ou seja, uma certa... tal como há uma direita radical que tem um discurso tirânico e de inibição dos direitos, agora há uma esquerda que também tem esse discurso. E normalmente estamos a falar de miúdos, muitos deles 18, 19, 20 anos, não têm pouquíssima experiência de vida. De boas famílias. Sim, normalmente, sim, estamos a falar de... Isto aconteceu em Yale, se não estou enganado, depois aquela universidade na Califórnia que eu não me lembro agora o nome.
Alguém me quer ajudar? O coisa. O coisa, não é? Sim. Aquela coisa. Mas normalmente são em universidades que são, que um curso custa-te, de 4 anos, custa-te 100 mil ou 150 mil euros. São rapazes e raparigas, normalmente brancos e privilegiados, e que querem impedir as pessoas de falar só porque têm ideias contrárias às deles. Ou de tocar em temas. Há livros a ser proibidos porque tocam imagina, uma cena de violação num livro. Sim. E esses livros passam a ser proibidos. Aliás, qual é o Mataram a Cotovia. Do Tom Sawyer, que tem o nigger, que tem a palavra nigger. Sim. Não é o Tom Sawyer. As Aventuras da Huckleberry Finn. O Nigger Jim. Sim. E eles proibiram isso porque vão fazer outra versão onde não tem aquilo. E aquilo é preciso ver ao contexto. Ainda esta semana data, proibiram Mataram a Cotovia, da Harper Lee, em alguns estados do Sul, que é um livro contra o racismo, e proibiram, já não sei porque é que foi. Mas realmente vivemos numa altura em que a sociedade da informação e a globalização da informação, que é uma coisa maravilhosa, também está a criar a inibição da informação. As pessoas... E, aliás, há muitos jornalistas, e foi feito um estudo há pouco tempo em algumas revistas e jornais norte-americanos, que os próprios jornalistas muitas vezes já partem para os trabalhos com algum receio, condicionados. É assim, é a vida que um sócio escolheu, não é? É o mundo onde vivemos. Olha, eu nem sei, já falamos disso tantas vezes. Eu às vezes penso, se é o preço que eu tenho a pagar pela minha paz de espírito, se é fazer essa autocensura, então às vezes que se lixe, prefiro isso. Sim, cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, não é? Sim. Até porque tu não és propriamente o Martin Luther King ou o Nelson Mandela, ou seja, a tua luta... Não. Como assim? Como assim? Como assim? Não, no sentido em que tem que haver uma proporção daquilo que tu estás a dizer e que estás a lutar, não é? Com aquilo que tu vais sofrer, não é? E isto não era uma ofensa para ti, não é? Não interessa. Já basta as pessoas que te ofendem nos comentários do teu blog. Sim. Guilherme, diz, Hugo. Tens mais alguma pergunta para fazer agora ou queres passar a um tema e depois voltamos a esmiuçar a vida privada? Como é que te vês daqui a 10 anos? Ou seja, tens outros... Eu sei que começaste agora a fazer stand-up, vais fazendo, não é? Eu no outro dia disse e acho mesmo que tens jeito e que tens muito jeito. Então, desculpa, na semana passada estavas a dizer que era uma grande merda. Mas isso foi antes. Não havia-se. Não, mas isso é engraçado que é... Vou-te chamar miúda para não chamar mulher. Miúda é mais engraçado. Não, mas olha que há um movimento, falamos da higienização da linguagem, em que não se deve chamar miúda nem rapariga, mas é mais em inglês, girl, porque é woman, porque é menosprezar e infantilizar as mulheres. Portanto, e a minha namorada até diz, mas eu gosto que me chamem menina, sinto-me nova, não senhora, não. Olha uma miúda gira, é mais giro. Só que é as feias que estão a tentar controlar isso, para as bonitas não se sentirem, e as acabadas. Ou seja, tu dizes aqui que estás cansada da exposição, da forma como as pessoas te abordam, daquilo... Cortaste o microfone? Não foi o teu. Espera. Não interessa. Esta mesa está estranha. Hoje vieste para aqui armado em engenheiro de som. Sim, estou aqui. Sou um DJ. Ou seja, e lamentaste disso, e sei que é uma coisa que te causa moça, e no entanto vais fazer uma coisa que é expor-te diretamente à reação dos outros, que é o stand-up comedy. Isso é uma espécie de terapia de choque. É uma coisa que eu gosto de fazer para me sentir mal uma vez por mês. Mas é um ambiente controlado, ou seja, quem vai ver stand-up sabe ao que vai. Pode não saber o teu registro, pode não saber sobre o que é que vais falar, mas sabe ao que vai, sabe que aquilo é humor. Portanto, no blog, lá está, é o que o Guilherme diz, muitas vezes, agora com isto dos vegans, caiu lá muita gente que nunca leu o blog, não faz ideia do que é, não percebe o meu registro, não percebe o meu tom, não percebe quando é que eu estou a ser irónica, portanto, batem violentamente. Com o stand-up é diferente, não é? A partir das pessoas já sabem, acho eu, ninguém vai para ali achar que vai ver um drama de Shakespeare, as pessoas sabem ao que vão, sabem que é humor, sabem que haverá inúmeras situações passíveis de serem ironizadas, portanto o contexto é diferente, e portanto eu sinto que posso fazer ali o que já não vou podendo fazer no blog. E até porque no stand-up a tua preocupação não é se as pessoas te ofendem. Essas pessoas não se riem. Okay. Sim. Teres uma sala, dizeres uma piada e teres o silêncio na sala é 1000 vezes pior, pelo menos para mim, do que 10 gajos a ameaçar que me vão partir a boca na internet. Porque depois nunca o farão, na verdade. Nunca o farão, não é? E a ausência de
de riso, não é? Neste caso, ou de reação. Sim, quando vês a cara das pessoas assim, olhar para ti, de como o que é que este gajo está a dizer? Isso sentes-te pequenino, apetece-te Quando é que foi a uma primeira toca. vez que fizeste stand-up? A primeira vez, isto começou porque... Num roast, não foi? Foi no roast, sim. De quem? Sim, da SIC Radical. Yeah. Ok. Quem é que estava a ser roast? Era a SIC A SIC Radical. Radical. Ok. Ninguém quis dar a cara. Estava lá o Busteri sentado? Estava no Estava. público, não é? Sim, depois no fim foi a Paulo também. Ok. E não fizeram piadas sobre ele? Muitas Devem ter piadas. feito muitas. Sobre o estrabismo, isso. Sim, Houve sim, tempo, sim. pelo menos 10. E diz-me como é que foi, o que é que tu sentiste, ou seja, como é que foi entrar num palco fazer stand-up pela primeira vez? Com 1000 pessoas, não é? Para aí, que foi no Sá da Foi Bandeira, no não São é? Jorge, portanto foi um pois bocado... Antes foste comprar uma daquelas fraldas para os incontinentes dos velhinhos, no Não, quase não largados. tomei o meu calmantezinho, verdade, tomo sempre. E depois, eu soube daquilo tipo uma semana antes, eu nunca tinha feito nada da vida, eu já era consumidora de stand-up, mas quer dizer, enquanto espectadora. E de nunca calmantes? De calmantes desde sempre, desde muito nova. E, portanto, de repente, estar ali naquele ambiente, eu era a única pessoa, eu e mais outra pessoa, que não éramos humoristas, portanto, é uma posição ainda mais difícil, de repente, acho que havia ali uma grande expectativa e uma grande crença de que aquilo correria muitíssimo mal. Eu própria estava... fui para lá assim. Mas havia outras pessoas que não tinham experiência de stand-up, isto de certa maneira, se calhar, ou não? Só Rita Mendes, penso eu, de resto toda a gente era desse... Rita Mendes agora está num programa de... Não é aquela que está num programa Já de... não está. Não sei. Já foi Não expulso. sei. Pois eu não acompanho. Não sei. Mas, ok. Portanto, só nós duas é que não éramos, tudo o resto eram pessoas que já faziam stand-up, portanto foi uma experiência um bocadinho... E fizeram, normalmente nos roasts, os comediantes fazem roast dos Sim, outros comediantes. sim. Gozaram muito contigo. Gozaram muito comigo, claro, mas eu já sabia que Lembras-te de alguma coisa engraçada que tenham dito que tu tinhas achado graça? Não, foi tudo muito em torno do blog e da moda e dos sapatos e nada assim muito hardcore, acho eu. Tens muitos sapatos? Tenho muitos sapatos. Estamos a falar de quantos? Não vou dizer. Para depois irem insultá-la. Exato. Mas está na casa das centenas, claramente já Não passámos vou- as dezenas. Não vou falar. Ok. Porquê que... E já vamos abandonar este assunto dos trolls e dos haters. Porquê que tu achas que, da mesma forma que tens muitas fãs, já disseste isso, e tantos homens como mulheres, porquê é que achas que há pessoas que embirram mesmo contigo? Tipo, não gostam mesmo de ti? Já pensaste nisso? Ou seja, as características que podem irritar... Sim, eu acho que lá está a linguagem do blog, o facto de ser extremamente irónica desde sempre. Eu acho que isso é um registro que é aquele chavão, não é? Ou se ama ou se odeia. E há quem odeie verdadeiramente e que não perceba. E portanto eu acho que o blog passa uma imagem de mim muitas vezes de alguma arrogância, de alguma prepotência. Mas de também alguma... é curioso porque há pessoas que, e provavelmente porque não te conhecem, que te acham frívola e superficial. Sim, também. E eu já te conheço há alguns anos e não és nada disso. Ou seja, és uma... Também sou, e não Não, nego, nesse sentido somos todos. Eu também sou frívolo e todos somos em algum momento. Mas que eles só te veem assim, que é, esta é a tipa que tem centenas de sapatos e que escreve sobre moda. Achas que é isso? Ou seja, irrita as pessoas que na cabeça delas alguém que segundo elas é superficial e que se preocupa com sapatos tenha tanto sucesso? Esse binómio de... Eu acho que é seres isso. bem sucedido Eu acho que é isso. É sucesso. irrita as pessoas. Bota inveja, não é? Bota inveja naquele sítio das costas que um gajo não consegue coçar. E daí que, ok, és uma fútil, és uma frívola, superficial, mas lá está, quando abordo outro tema que não seja, enfim, sobre sapatos ou o que seja, e que falo muitas vezes outras coisas, dos temas mais variados, de cultura, política, desporto, o que seja, quando falo sobre isso e as pessoas não concordam, escreve sobre sapatos, que é a única coisa que tu sabes. Portanto, entras ali um bocadinho num contrassenso. Mas percebo que ao longo dos anos eu tenha criado quase como uma personagem na qual muitas pessoas não gostam, não se revêem, lá está, que possa transmitir alguma superioridade, e depois na forma como respondo às pessoas também me veem assim. E há quem não goste, há quem não aprecie. Mas é uma boa persona já para o stand-up depois. E já vais ficar com essa persona construída
Que é Ou uma coisa que não, muita gente ou- procura durante muito Mas tempo porque e eu acho isso que já também tens é um bocadinho. difícil. Eu acho que é muito mais fácil quando tu és empático e assumes quase uma posição, quando vais para o palco já numa posição de não é de coitadinho, mas Sim, tens é os dois muito tipos. mais fácil sim. já essa simpatia do que quando te veem como Tipo um Nuno Marco arrogante. versus Rui Sinal Cordes. São dois extremos, não é? Sim, talvez. O humor mais autodepreciativo e o humor mais o alvo exterior, né, das outras pessoas. Talvez sim, mas eu acho que se tu tiveres um tipo de humor mais agressivo, mais irónico como tem o Sinel, eu acho que tu tens que ter uma persona de arrogante. Não podes ter uma persona de coitadinho. Porque senão Claro, as senão não pessoas Sim, não bate certo, funcionam. não bate sim. certo. Então tens que parecer mesmo uma besta para aquilo funcionar. Para as pessoas pensarem, "Ei, este gajo é selvagem, não sei o quê." Acho eu. Tem que funcionar, senão não dá. Já agora, outra pergunta. Tu recebes muitas fotos de pilas? Não, pontualmente acontece, nomeadamente Mas quando tipo, sem nada, Tipo, bom dia. Sem um bom, Sim, sem um bom dia, acontece- tipo. Acontece quando faço sobretudo diretos no Instagram e que não... Agora percebi que tenho que fechar os diretos do Instagram às pessoas que me seguem só, porque se aquilo é aberto a toda a gente, acabo sempre por ir atrair homens de países Ok, há aqui várias estranhos. coisas que eu quero explorar. Eu imagino, quer dizer, nunca vi um direto do Instagram, estou a imaginar o que é, mas o que é que tu fazes em direto no Instagram? Falar sobre... divagar sobre a Tu vida. dizes qual é que é a tua opinião sobre as pessoas que fazem os diretos no Facebook e as stories e não sei o Ah, quê? não. Faço muito poucos, atenção. Não, mas Tu tens uma opinião sobre isso. Sim, mas São porque eu pessoas agora que, tenho... diz lá o que é. Não, eu não sei se é isso que estás a dizer. Eu As acho pessoas que... dizes que normalmente são pessoas a falar sozinhas. Exatamente, a notificação devia ser a pessoa X começou a falar sozinha. Porque E tens os diretos quase- que eu... Uma coisa é tens uma página, uma comunidade, mas eu tenho visto todos os dias, dezenas de pessoas recebo notificações que começam um direto. E, mas depois vou ver, é uma pessoa a falar de nada e estou eu a ver, até tenho vergonha, sai logo, a pessoa vai ver que eu estou a ver esta merda. Mas João, vamos voltar às pilas. Sim. E há tipos que mandam pilas assim, do nada, nem um olá, nem um... Sim, geralmente quando estou a fazer esses diretos, e lá está, não os circunscrevo só aos meus seguidores, geralmente quando eu faço diretos fecho o perfil, portanto só as pessoas que me seguem naquele momento é que podem ver os diretos. Porque senão, aquilo, como eu tenho muitos seguidores no Instagram, aquilo, não sei, o Instagram emite um alerta para toda a gente, esta pessoa está a fazer um direto. E portanto vêm pessoas, homens Peraí. estranhíssimos, Sim. sim, do Zimbábue, Eu não quero- dos Emirados e não sei de onde, Eu não- e que estão o tempo todo a fazer, dizer, mostra as mamas, não sei o quê, põe a câmera mais para baixo. põe a Então câmera para para eles isso Faz é tipo cheque, um faz porno cheque. chat. Um porno Yeah. chat. Sim, eles primeiro não percebem, eu estou a falar em português, portanto eles não fazem ideia sobre o que é que eu estou a falar. E tipo, estou naquela. Ela está a dizer que se vai despir. Yeah. Exato, Ela está exato, quase, está exato. quase. Se calhar estão mesmo por engano, não sabem. E depois, na sequência disso, começam a mandar mensagens privadas. Ou então é com naqueles pilas. países que pornografia está censurada e eles qualquer pedacito de pele, não é? Não, sim, se estão-te a ver na Arábia Saudita, esses braços já estão estão. chitadões, já estão e um braço. malucos. Realmente. Ou seja, tu tens feito muitas pessoas no Médio Oriente possivelmente felizes enquanto Sim. fazes os teus diretos. Agora Já não, viste? porque lá está, porque eu fecho os diretos e portanto só... Vivemos num mundo realmente fascinante. É? Ok. E já agora, falamos de assédio de homens e assédio de mulheres. Nunca recebeste... Não. Não? Gostava. Ok. Só para Sentes- diversificar. Sim, sentes-te um bocadinho... não é? Ouvintes que estiverem a ver, já sabem, mandem fotografias das mamitas Exatamente. para a página da Ana. Olha, passamos agora se calhar aos temas, até porque alguns temas... Eu acho que porque- aproveitando o assédio, não é? Faz-se já. Não, Sim. não Pode quero, ser? não Não, quero não, estar não, aqui não, a não. mudar a tua agenda. Mas Não há, isto é freestyle. Há um tema, mudando completamente de assunto, Pronto. há um tema que eu sei que tu querias falar, porque nós também iríamos falar, mas que é uma coisa que eu percebi que te tocou bastante, que tocou-nos a todos nós, mas que estavas mesmo muito indignada. Cá lá está, também tenho direito às minhas indignações. Exatamente, que é a questão dos fogos. Deste último fogo no dia 15. Eu sinceramente não sei o que é dizer. Eu acompanhei as notícias, não coloquei nada no Facebook. Entendo as pessoas que colocam, com os diversos apelos, com manifestações, com fotografias de fogo. Já não quero comentar isso. Acho que cada pessoa deve viver estes momentos à sua maneira. E com Pray for Portugal.
Não tens nada a dizer sobre isso? Hã? Com Pray for Portugal. Pray Rezem. for... E que mandam Não. correntes, como eu recebi, partilha esta mensagem que estamos todos a orar para que chova. E Não se sei. quebrar esta Sim. corrente, não vai chover e os fogos continuam. Não sei, Pá. eu acho Mas que, chover. tendo em Era conta, bater. se tu Chover, leres é. um bocadinho a razão dos fogos e que tens que ir até aos anos 60, quando Salazar permitiu que as empresas de celulose plantassem eucaliptos, e pelos governos de Cavaco Silva. Ou seja, é um problema complexo que tem uma história longa, e que obviamente também este governo tem uma responsabilidade enorme, e esta ministra. Mas para mim torna-se muito difícil reduzir tudo isto a um Pray for Portugal, não é? Já para não dizer que é parvo, Sim. não é? Ou rezar por chuva. Deviam fazer a dança da chuva, não é? Já que gostam de rituais. Nus. Sim, nus. Mas eu deixo a antena aberta para a Ana, que tenho a certeza que já pensou muito sobre isto. Ela vai resolver o problema dos Sim. fogos agora. Eu não vou resolver, e acho que lá está, isto é uma questão estrutural e com décadas, e que não se vai resolver, mas a questão é que nós somos assolados por fogos todos os anos. Não foi uma novidade. A novidade este ano foi isto ter tomado proporções absolutamente catastróficas e morrerem, penso que neste momento já mais de 100 pessoas. Quer dizer, e eu achei genuinamente, e se calhar de forma muito ingênua, que depois da tragédia de Pedrógão isto não se iria repetir na mesma escala, na mesma proporção. Achei que era completamente impossível, e que Pedrógão, o único propósito de Pedrógão, a única coisa que se poderia retirar era isso, era lições, e era fazer tudo diferente e não permitir que voltassem, além de, obviamente, perdermos património que é de todos, estas mortes, que achei mesmo que isto era completamente impossível, e não foi. E passados 4 meses, já está, não foi 4 anos, não foi 4 décadas, repete-se a mesma história. E a passividade com que quem supostamente manda nisto nos responde, não é? E a displicência e o assobiar para o ar, quer dizer... O que é que vos irritou mais? Foram as declarações da ministra? Tudo. A da ministra, Esta sim. ministra... O que é- Costa não tem jeito para fazer discurso a sério. Ele tem sempre um sorrisinho no canto da boca, daquela, como ele é muito simpático, não é? Daquele bonacheiro. Tem sempre um sorrisinho, então começou a falar dos incêndios com um sorrisinho na cara. Então, mas este gajo é parvo. Pareceu a gravar os sketches, que estou ali sempre com um sorrisinho estúpido. E, portanto, Mas estás a acho falar de declarações, a questão As delas ontem, aqui é de as de ontem. férias. Sim, a dela de férias era escusada, acho que era estúpido. Eu percebo. Mas, isso também, mas isso acho que foi um desabafo extemporâneo, nem pensei Sim, muito bem no que estava a dizer. Mas ela dizer que temos de ser resilientes, mas como é que tu dizes a pessoas que perderam tudo, que perderam a vida, essa já não diz, obviamente, mas às famílias, a quem já não tem nada, que tem de ser resilientes, e que temos de nos acostumar às tragédias, e que temos, ou que tens o secretário de Estado a dizer, não estejam à espera dos nossos bombeiros e dos nossos aviões, porque quase... Tem que agir. Tem que agir, mas acham que as populações realmente estão sentadas à espera? Não, espera lá que não vou pegar uma mangueira, que isto é trabalho dos bombeiros, portanto, esta merda carta toda para aí. Sim, eu fiquei completamente chocada, e dizerem, tem que se acostumar, isto são tragédias, e portanto são situações excepcionais. Quer dizer, Pedrógão foi uma situação excepcional, isto já não é uma situação excepcional, isto é uma repetição. Portanto, a passividade e a moveza... Eu acho que uma coisa é isso, uma coisa era haver um terremoto, não é? Imagina um terremoto de 7.5. Claro. Mesmo assim, as obras para a reestruturação nunca foram aprovadas em lado nenhum. Claro, Só na mas Assembleia isso- da República. isso- Nós sabemos, as pessoas que ouvem este programa sabem que tu morres de medo de haver um terremoto. Já Pô, falámos penso disso. muitas vezes nisso. Não, Aliás, eu não durmo nu por causa disso. Exatamente, não é quero ter verdade. que sair para a Sabias rua isto, ele todo não nu. dorme nu. Mas Porque estamos viu- à espera que aconteça para depois lamentarmos, quer dizer... Não... Mas neste caso, são tantas as coisas que falharam. E já não digas que aquelas de há 30 e 40 anos, o tempo do Cavaco, mas desde o tempo do Passos Coelho, cortar verbas, os postos não terem ninguém, ser só até 15 de outubro, as faltas de comunicação, de uma coisa, fez-me lembrar países do terceiro mundo, sabes? Eu morei no Brasil há alguns anos, e havia acidentes todos os dias, mas de coisas parvas. Tu dizes, como é que isto aconteceu? Prédios que caíam, coisas do género. E depois tu percebes porque não há Estado. Ou seja, e isso transfere-se para as pessoas, porque depois não há educação, as pessoas não estão preparadas. E o que eu senti agora a ver isto era um bocado essa ausência total do Estado. Não do Estado como vê o governo de... as pessoas não podem estar à espera do Estado, o Estado que estende a mão, mas o Estado que se está nas tintas. Ou seja, é o laxismo total. E isso é que é assustador. É como é que é uma coisa tão grave. Eles
durante meses, e como tu disse, depois de pedrógão, alguém bater com a mão na mesa e dizer, vamos lá juntar aqui uma série de pessoas a ver como é que podemos fazer isto, não é? Não sei o que é que passou pela cabeça daquela gente. Eles achavam, olha, não vai haver mais fogos este ano. Isto agora mete-se o Natal e, portanto, sim, só chuva e... mete-se o Natal e depois falamos disto. É sempre, lá está as tais condições excepcionais. Em Pedrógão juntou-se ali uma data de fatores meteorológicos estranhos, agora de repente foi porque não era suposto, não esperávamos tanto calor em outubro. E de repente metade do país ardeu, quer dizer, metade do país. E eu não espero soluções milagrosas, acho que já não peço isso. Mas um bocadinho de empatia e de tato e de humanidade, que foi o que faltou nas declarações de quem supostamente tem a obrigação de nos proteger. E eu queria um pedido de desculpas, era só isso. Olha, desculpem, falhámos a larga escala e vamos fazer daqui para a frente, vamos tentar com que tudo seja diferente. E nem isso houve, um pedido de desculpas. Só nos dizem, tens que ser resiliente e tens que te habituar, porque as desgraças acontecem e nós não conseguimos chegar a todo lado. E, portanto, protejam-se e façam vocês pela vossa vidinha. A sério. Não me fodam, a sério. Eu não sei se posso dizer as neiras, mas, Podes. mas isto Podes indigna-me. Nós não temos marcas a patrocinar. Não haverá um pip. Isto indigna-me de uma maneira... Olha, e o que é que vocês acham? Eu percebo estás a falar de indignação, mas há muita indignação de redes sociais. Os galegos... Incendeiam também as redes sociais. Não é? Os galegos, que também tiveram incêndios não tão graves como nós, fizeram já uma manifestação ontem gigante na rua. Acho que há uma convocada qualquer, uma manifestação silenciosa. E atenção, morreram 4 pessoas. Sim. 4, nós perdemos 100. Quer dizer, para mim não é nenhuma novidade, tu moraste em Madrid, portanto sabes isso também, que os espanhóis são muito mais politizados e intervêm muito mais na vida política do que os portugueses. Isso não tem contestação. Mas falou-se muito disto, ou seja, de nós sermos um bocadinho mais indignados de sofá. Sim, somos cornos mansos. Somos um país de cornos mansos. Somos brandos, não é? País brandos de e bons costumes, exatamente. Vocês não acham também... Eu estava a pensar nisso, que nós passámos por um período complicado da crise, não é? Em que a autoestima dos portugueses foi drenada e as pessoas passaram dificuldades, para um período agora em que Portugal está na moda, as pessoas acho que estão um bocadinho mais positivas em relação a tudo, mas isto não deixam de ser duas narrativas, ou seja... que influenciam a psique coletiva, mas ao fim e ao cabo acabam por ser narrativas, não são coisas profundamente reais. Não acham que isto é um bocadinho um reality check para esta fase em que achamos que está tudo incrível e que saímos da crise? Também precisávamos disso, possivelmente. Eu acho que sim, mas infelizmente o que vai acontecer é que daqui a 2 semaninhas, quando é que é a Liga dos Campeões, ou quando recomeça o campeonato, a coisa esquece. E depois entra o inverno, está a chover, e a seguir, pronto, as pessoas vão se queixar das cheias, já ninguém se vai queixar dos incêndios. E vai ser sempre assim, sempre foi assim, como a Ana estava a dizer, neste ano morreu mais gente, não é? Mas todos os anos morre gente. E não morre assim tanta gente, do ponto de vista do Estado, do Governo, tanta gente que mereça a pena gastar lá mais dinheiro. A questão é essa. Sim, mas aqui a questão... parece idiota estar a falar disto, porque... É triste, mas mas tipo, os danos económicos... Sim, tipo... tens isso, não é? Tens isso, mas também dá dinheiro. Também dizem que há um negócio por trás, não é? Há vários negócios, não é? O negócio dos meios aéreos, o negócio da madeira, portanto, o negócio da construção. Sim, da própria construção, portanto... há interesses por trás e não sabes até que ponto esses interesses depois não têm lobbyzinhos, não é? Interesses noutros sítios. Por fora interesses. Querem... Mas já agora, uma coisa que eu pensei, e só para ver se vocês verem como a minha mente é retorcida, eu estava a pensar, se eu tivesse um corpo em casa e precisasse livrar dele, era a altura ideal, não é? Ou mesmo para matares alguém. Levas alguém, bota fogo... Pumba, deixa lá. Olha, e o que é que tens a dizer? Por me falarem menos. Eu dava um excelente serial killer, só que nunca estudei para isso. Portanto, alerta, se calhar, estas 100 mortes de verão. Olha, tens que ver uma... Nós de vez em quando damos aqui sugestões. Uma série ótima no Netflix chamada Mindhunters. Ouvi dizer. Que é Fincher, sobre... não é? É realizada, pelo menos o primeiro episódio, alguns são... E ele é produtor, David Fincher. Que é sobre os dois tipos que nos anos 70... começaram a criaram aquilo que hoje são os profilers, ou seja, começaram a fazer investigação para perceber como é que funcionava a mente de um cunharam a palavra serial killer. Exatamente, 2 palavras. Eu vi o trailer. Okay. Sim, era 2, exatamente. Mas pronto, para te inspirares, no caso de haver, sei lá, um terremoto ou outra calamidade e que tu queres livrar-te do corpo de alguém. Eu acho que nunca está aqui a dar ideias, não é? Quem tem corpos em casa no frigorífico. Fora dar ideias, vocês repararam que o Correio da Manhã, TV...
é um excelente instigador de pirómanos, porque está sempre a passar, mesmo antes destes fogos, tipo, eu lembro há 2 ou 3 semanas quando eu fazia o zapping, tipo, fogos pequeninos, eles estão sempre a passar aquilo em direto. Mas olha que eu ouvi, eu não acompanhei na televisão, mas ouvi que o Correio da Manhã deu 10-0 em termos de jornalismo aos outros canais todos. Porque enquanto Pois, também os tem mais jornalistas... prática, estão há meses a fazer isto, Sim. não é? Não, tens lá o Tipo, gajo que cateia ao fogo e depois Exato. filme. Sim. Enquanto os outros estavam a passar futebol e a falar sobre o Benfica e o Sporting, a CMTV estava a cobrir tudo, a dar informação, e acho que aquele gajo que tem estacas, sim, que toda a gente gosta com ele, Viseu, não é? das vacas, a vaca louca, não sei o quê. Acho que andou lá a ajudar e a fazer coisas. Ouvi. A fazer coisas. Ouvi, li na internet, portanto é claramente verdade. Então é verdade. Sim. Por falar em Correio da Manhã e em negociatas, viram a entrevista do José Sócrates? Vi Houve ontem. bocadinhos Viste? na net, certos só. E Vi então, ontem. o que é que acharam? Epá, aquele gajo é demasiado bom. Ele quase que me convence, percebes? É um Ele é perigo. Não, Ele mas é eu tenho o um- contrário, desculpa dizer, Ana, diz. Não, ia dizer que ele é o Frank Underwood, do House of Cards. Pois, não sei, para mim eu não concordo muito com isso, sabes porquê? A minha já neste eu momento. vou Não Já dizer, tenho a opinião formada. eu vou-te dizer mas- o que é que me pareceu. Eu quando tinha pá, aí 9, 10 anos, estava a jogar a bola um dia, e de repente ficou de noite e eu disse, pá, já estou atrasadíssimo, o pai vai-me desancar. O que é que eu fiz? Atrasei o relógio. Na esperança estúpida. Também já fiz isso. Sim, também já fiz. que, pai, atrasei o relógio, É. não sei o quê. Obviamente que o meu pai disse, tu és estúpido, primeiro, não vou acreditar nisso. Portanto, o que eu notei na entrevista, e já tinha notado antes, é que mesmo os mitómanos mais hábeis, como ele é, chegam a um momento, ou mais do que um momento na entrevista, em que são um miúdo de 10 anos a dizer ao pai, eu atrasei o relógio. Porque é tão óbvio, sabes? Na escuta já é óbvio. Sim. Mas ali, a postura dele e os tempos que ele... A forma como ele... A constante... Ou seja... A esnobeira, ele é muito snob e muito arrogante, e foi muito que o jornalista estava sempre a dizer, você está-me a interromper. Portanto, é claramente mentira. a característica de um tipo tirânico e narcísico que quer dominar o discurso e que não entende que aquilo é uma entrevista. Mas isso a fazer de contraponto com a vitimização. Sim. A indignação. Vítor, eu tenho 3 empréstimos na Caixa Geral. Como é que eu teria 20 milhões? Não sei como é que é capaz de fazer essa pergunta. Isso é uma Essa foi- pergunta Quero- sim, que é Correio uma- da Manhã. Sim, mas que é uma pergunta que tem toda a lógica. É a como pergunta que jornalista. Quer Eu dizer, falava ele disso quase que ontem, ofende não o sei. jornalista, não é? Sim. A pergunta não é do jornalista, é a pergunta que todos nós queremos saber, não é? Que gostaríamos de fazer se tivéssemos Sócrates à frente. Eu percebo, mas também acho que a pergunta devia ter sido formulada de outra forma. Então. Acho eu. Como? Porque o facto de ele responder, você não tem nada a ver com isso, não é? Ele dizer que podia responder assim, é de facto uma resposta válida. Mas isso Não é? não são Tudo, todas, ele não é? pode dizer Não são tudo, é todas. isso, não tem nada a ver com isso. Né? Não. Isso não é ali. Então não vais ali. Ou seja, Isso é verdade, isso é verdade. Não se quero- um primeiro-ministro Mas ele estava habituado a combinar que as é respostas com os claro, jornalistas. Ah, é pois, verdade, tá bem. é verdade. Que é acusado de corrupção, que é acusado de ter um estilo de vida acima das suas possibilidades. Foi isso também que eu disse. Eu estou a tentar ver os dois lados. Que tem uns advogados que supostamente já terão custado mais de 200 mil euros ou 100 mil euros. Eu acho que é uma pergunta Legítima. desculpa. Não acho que seja maldosa, não acho que se calhar, percebes? Eu também acho que não. É que eu estava a falar, acho mais, faz mais sentido isso do que aquela reportagem sobre a cocaína, não é? Sim. Que aí já é uma questão mais... Depois, aliás, eu li a reportagem sobre a cocaína e não me pareceu nada que aquilo das garrafas tivesse a ver. Ou seja, que fosse, mesmo que fosse consumo da outra, da Célia, porque era supostamente alguém lhe foi entregar as garrafas dentro de envelopes. Sim, que havia Em uma- nenhum momento, nas coisas que eu li uma reportagem enorme da sábado, não sei o quê, que era ele que consumia. Era, então ele pediu à outra, traz-me daquilo que eu gosto tanto. Era? Yeah. Ele pedia isso, estava lá transcrito. Podia ser tanta coisa. Num Exato. envelope, mas depois, Chocolate. sim, depois era na cena do vinho. Não, era Chocolate. claramente, dava Sim. na coca, então, mas isso deixa dar na coca. Sim, mas isso para mim não me interessa nada. Interessa-me só com o meu dinheiro, Exato, dos meus exato. impostos. Está interessa. bem, está bem. E interessa isso se ele imagina. É que está a fatura. Ou seja, ou então se ele estava a vender os magalhães todos lá, ou outro todo em alta, ou o Chaves, não é? Pois, exatamente, fazer contrato. Vende. Eu acho que o Sócrates também não merece muito mais do nosso tempo. Mas não sim. achas? Não. Não. merece, Agora, eu acho que ele vai ser ilibado. É o que eu acho. Eu acho que não. Eu acho que é que não. muito difícil. São 31 crimes. É Eu muito acho que vais Acho que conseguir muitos- provar alguns, Acho os que vais- pequeninos, acho não que vai vais- ser preso. Acho que vais conseguir provar alguns. Não vai ser Acho que preso. vais. Acho que não vais conseguir provar o tráfico de influências, porque é sempre só se alguém se desbocar. E da corrupção igual. Porque se ele continuar a dizer que foi empréstimo e o amigo continuar a dizer que emprestou, como é que tu provas? Não provas. Tem que apartar, tem que torturar o Amigo. o gajo, o motorista, o que lhe levou o dinheiro. Olha, nós passámos. Este é o 19º programa, não é? É verdade. China, pá. China Man.
a falar muito sobre temas de diferença de género, homens, mulheres, isto e aquilo. Sim, mas no fundo eram 2 gajos de barba a falar disso. O assunto mais pedido em sugestões dos ouvintes é feminismo e uma nova vaga de feminismo. Mas o nosso conhecimento do universo feminino é bastante limitado, não é? Somos pessoas que... Sim, gajas é para estar na cozinha, para nós, toda a gente sabe. Portanto, isso. finalmente temos aqui uma mulher que até pensa sobre as coisas. Não é? Sim, sim. Às vezes. Vamos voltar a um tema que já falámos a semana passada, mas que é inevitável, até pelas repercussões que teve a nível mundial, que é o caso do Harvey Weinstein. Eu acho que depois vamos passar o sonzinho dele que a New Yorker possibilitou. Eu depois mando isso. É um som dele a falar com uma modelo italiana que tinha sido assediada por ele na noite em que foi sair com ele. Ele tocou-lhe numa mama. Só numa, que acho que ela aconteceu. E ela foi falar com a polícia disse, então olha, vais sair com ela outra vez hoje e vamos gravar. E nessa conversa, que eles estão à porta do quarto dele, e ela está a tentar que ele diga coisas, e se percebe realmente a dimensão da nojeira e da tirania dele, em que ele diz, entra no quarto, estás-me a envergonhar, não destruas a nossa amizade, ou seja, a tua carreira, porque só quero estar contigo 5 minutos. Que deve ser o tempo também é o que ele aguenta, né? E tu vês-me que a miúda está claramente assustada. Portanto, vamos ouvir esse som. It's kind of aggressive for me. I need to know a person to be touched. I won't do a thing. I don't Do a thing, please. I swear I won't. Just sit with me. Don't embarrass me in the hotel. I'm here all the time. I Sit know, with me. but I I promise. don't want to. Please sit there. Please. 1 minute. No, I I ask can't. you. Go to the bathroom. Please, I don't want to do something I don't want Go to. to the bathroom. Come here. Listen to me. I want to go downstairs. I'm not going to do anything. You'll never see me again after this. Okay? That's it. If you embarrass me in this hotel, I'm not I'll stay. embarrassing you. It's just that I don't feel comfortable. Honey, don't have a fight with me in the It's not hall. nice. Please, I'm not going to do anything. I swear, my children. Please come in. On everything. I'm a famous guy. I'm feeling very uncomfortable right Please now. come in now. And 1 minute. And if you want to leave, when the guy comes with my Why jacket, you can yesterday go. you touched my breast? Oh, please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. But Come on. are you used to that? Yes, come in. Here's No, the- but I'm not used to I that. won't do it again. Come on. Sit here. Sit here for a minute, please. No, I don't want If to. you do this now, you will embarrass me. No. Fine. Never call me again. Okay? I'm sorry. I promise you I won't do anything. I know, but yesterday was too The guy much is for me. coming. I will never do another thing to you. 5 minutes. Don't ruin your friendship with me for 5 minutes. I know, but it's kind of like, it's too much for me. I can't. Please, you're making a big scene here. No, Please. but I want to leave. Okay. Goodbye. Thank you. Então, já conheceste ao longo da tua vida a trabalhar com homens tipo o Harvey Weinstein? Ah, não, felizmente não. Nem nada assim de... Caso que sou feia, não aconteceu, mas nunca sucedeu. Mas isto, a dimensão disto, Sim. a quantidade de mulheres, para já, zero critério, não é? Porque aquilo marchava tudo. Sim. E só isso já até um bocadinho, não é? Não, é? Não se faz sentir especial, não é? Não há. Pá, mas e o esquema era quase sempre o mesmo, era bem ali, ou reuniões fictícias, ou festas fictícias, sempre no quarto do hotel onde ele estava. E com a cumplicidade de pessoas que trabalhavam com ele. de pessoas, não é? Que já sabiam, enfim, como é que ele era. E depois era sempre isso, não é? O pedido, fica só comigo um bocadinho, de repente já estava a saltar para cima delas. E a normalização disso, que era, as pessoas estavam à volta dele, havia uma atriz que estava com ele num barco, e que ele se meteu na porta da cabine onde ela estava e se masturbou. E ela foi dizer às pessoas do barco, e as pessoas disseram, isso é o Harvey. Sabes? A normalização disso. É quase como se fosse uma coisa patológica que tens de... Coitado, ele é assim, pronto, é um problema. Mas depois é bom moço. Aqueles gajos que andam aí com o gabardina a abrir, não é? Os Mas há aqui outra coisa, que ele fazia isso maioritariamente, se não na exclusividade, com miúdas muito novas. E normalmente, ou seja, dependiam de alguma maneira dele. Percebes? Ele não fazia isso com uma atriz já conhecida ou uma coisa do género. Portanto, ele aproveita-se dessa relação de poder e muitas vezes da ingenuidade daquelas miúdas. Eu ouvi uma delas a falar que tinha acabado de chegar a Los Angeles, tinha 20 anos, percebes? Nem sabia muito bem o que é que devia fazer ou não devia fazer. Só que é normal, casting, sim senhor. Então é fazer um bico ao produtor. Então, mas diz-me uma coisa, tu trabalhaste em alguns jornais, em revistas, já não falo da questão do assédio, mas enquanto mulher, tu viste em algum momento o comportamento dos homens
dinâmicas de poder entre os homens em que as mulheres eram postas de lado? Epá, não, sinceramente não, mas... Então, em Portugal e no jornalismo, as coisas correm mais ou menos bem. Eu diria que, quer dizer, estamos a falar do quê? Há sempre pessoas que... Estamos a falar de acoso, ou seja, não estou a falar de me dizer, olha, queres ir beber um café, queres ir jantar, mas tipo um gajo que te convida 10 vezes ou... A cena é essa, a linha é muito ténue. Tu sabes, é como a pornografia. Não, tu sabes o que é pornografia quando vês pornografia, que era a expressão do juiz, havia um juiz nos anos 70 que perguntaram, então mas como é que nós definimos o que é pornografia? Ele disse, quando tu vês tu sabes. Não, mas eu acho que a linha é ténue, principalmente numa primeira abordagem, numa segunda, numa terceira, numa insistência, não. É isso que eu estou a dizer. Mas numa primeira abordagem, a linha é ténue entre a de sedução, a tentar seduzir alguém e tentar assediar alguém. Normalmente essa brinca diz que a diferença é se o homem é bonito ou feio, não é? Se for feio é assédio, se for bonito está a seduzir. Mas é um facto que é muito difícil tu definires essa linha, porque era aquilo que falávamos a semana passada. Qualquer pessoa tem o direito, mesmo que seja no local de trabalho, de iniciar uma abordagem romântica ou sexual e de tentar ter um parceiro, uma parceira. Agora, a partir do momento que tu dizes não, ou que mostras que não tens interesse... Há algumas empresas, quando as contratar, dizem que não podes fazer isso dentro da própria empresa. Nunca tive empresas dessas, nem estaria em empresas dessas, por amor de Deus. Recomendações. Sim, há recomendações. Mas isso até se percebe, não é? Sim. Depois as pessoas chateiam-se, depois cria-se ali um mau ambiente. Claro, não, isso eu percebo. Mas nem nunca eu tive envolvimento com ninguém do trabalho, até porque depois ia dar chatice, ela queria mais, eu não é. Portanto, tu não és nunca foste vítima de misoginia, assédio... Não, e sempre tive os meus diferença superiores... salarial... Não. Os meus superiores hierárquicos sempre foram quase sempre homens e nunca notei que houve qualquer situação... Mas isso é alguma coisa, foram quase sempre homens. Sim, verdade, aí já vês, mas não exclusivamente. Não exclusivamente. A sério? E informática, e tive quase sempre mulheres. Mas não exclusivamente, também tive chefias femininas. Mas da parte dos homens não achei que houvesse uma atitude de acoso ou de tentarem minimizar-me de alguma forma ou aproveitarem-se da situação de chefia para tentarem o que quer que fosse. Mas é engraçado como é que os homens desvalorizam esta conversa a conversa das mulheres quando se trata do abuso. Vou dar um exemplo. Agora iniciou-se uma corrente nos Estados Unidos, que já não é nos Estados Unidos, já está em todo lado, que é o Me Too. Que é eu também fui assediada de alguma forma. Tenho comecei por ver isso com amigas norte-americanas, em que cada uma delas depois descrevia quando foram acossadas, não sei o quê. Depois já vi no Brasil, eu também. Né? E hoje já estava um gajo a dizer Me Too. Já também fui acosado, mas já com um tom de gozo. E há uma das coisas que neste caso que me preocupa, não é me preocupa, mas que revela alguma coisa, que é a normalização disto e a desvalorização. Que é tipo, e às vezes que se calhar até vem de algumas mulheres também, mas de muitos homens, que é, isto é um piropo, ou isto é só não sei o quê. E eu acho que os homens não percebem, pelo menos eu digo isto de várias amigas com quem falei, e especialmente no Brasil, em que as mulheres são acossadas de uma maneira que é o facto de tu, se calhar, se vais a um evento, ou vais ter uma entrevista, ou vais a determinado sítio, a determinada hora, pensares que roupa é que vais levar. Se calhar às 2 da manhã teres medo de ir para casa a pé. Ou seja, há uma série de circunstâncias, e corrijo-me se eu estou enganado, que as mulheres têm que ter em mente, ou que já têm em piloto automático, que os homens nunca têm. Claro que sim. Acho que sim. Porque a imagem das mulheres sempre foi muito mais sexualizada do que a dos homens, sempre, não é? E há esse pressuposto de que aquilo que tu vestes ou como te apresentas que transmite uma mensagem sobre ti. Portanto, aquela coisa do está a pedi-las, não é? Que é absolutamente ridícula. Posso usar uma mini saia e não querer, não querer ser assediada, não querer que me lancem piropos, não... Agora... Esse é completamente a lógica dos talibã, é essa, é que eu lembro de ver uma entrevista no Talibã e dizer, não, elas não podem usar a roupa curta porque depois nós podemos ficar excitados. Claro. Sim, exatamente. Vai lidar com isso, sim. Agora, não desculpabilizando e pondo de lado essa conversa do põe-se a jeito. Eu acho que também da parte de homens e mulheres, também há um aproveitamento, às vezes, da sua imagem. Acho que sim. Sim, está bem, mas estares a partir disso para falar de pessoas que são vítimas, eu acho que não é uma boa correlação. Sabes? Não. Mas também há... Aqui a questão, por exemplo, imagina, uma modelo de Instagram, que tem 200 mil seguidores, dos quais 190 mil são homens que estão lá para ver as fotos do decote ou do biquíni dela. Ela está a ganhar dinheiro com aquilo e ela sabe aquilo. Ela sabe, eu não estou a dizer que ela merece ter aqueles comentários tipo nojentos que põem lá, mas o que é facto é que tu estás a
sabes disso, percebes? Sabes que as regras do jogo são: eu vou ser uma modelo que vai pôr fotos do rabo em fio dental na praia e do decote. As regras do jogo são: eu vou fazer isso, vou ter muitos seguidores, mas vou ter muitas gajas nojentas a comentarem. E são as regras do jogo. Pois não te podes vir queixar, acho eu. Podes-te vir queixar, não devia ser assim, obviamente. Mas sabes à partida, quando fazes aquilo, que é isso que vai acontecer. E que tu próprio vais estar a ganhar dinheiro depois disso, porque as marcas vão-te pagar, por exemplo, marcas ou o que seja, porque tens muitos seguidores. Portanto, aí há um aproveitamento do lado negro para proveito próprio. E depois também não há, se calhar, muita moral aí de vir dizer: vem aqui o senhor Alfredo de 70 anos dizer que eu tenho um ganda raba. É para mostrar a paisagem. Depois uma citação: a melhor curva de uma mulher é o seu sorriso quando só se vê o teu cu na foto. Por amor de Deus. Também não há paciência para esses falsos moralismos, não é? São as regras do jogo. É nojento. Os homens são nojentos, é assim, mas são as regras do jogo. Sim, mas uma coisa, vamos aqui estabelecer uma coisa, isto uma gaja boa e não sei o quê. Outra coisa é coço e... Claro, isso é totalmente diferente. Sim. E abuso de poder. Sim, ou uma rapariga na rua sozinha e ter que ouvir 2 ou 3 gajos à noite a dizer: anda cá que a gente vai-te fazer isto ou aquilo, não é? Isso acho bem que seja criminalizado. Isso é assédio, não é um piropo, é um assédio já, não é? E é uma coação. E era matá-los. Era matá-los. É a frase preferida do Guilherme, era matá-los. Era matá-los. Eu matava tanta gente, se fosse ditador. Olha, e o facto de no outro dia, agora lembrei-me disto, nem sequer estava no guião, no outro dia, no mesmo dia, a RTP ter transmitido missa e tourada. Faz sentido. Só falta o futebol, não é? Para compor ali o ramalhete. Faz sentido. Nós ainda não falámos muito de tourada aqui, não é? Não, havemos de falar. Ana gosta imenso de tourada. Gosto muito, aprecio muito. E agora eu corto esta parte para ninguém perceber que estavas a brincar. Sim. Era ironia. Tens que explicar às pessoas. Sim, trazemos cá quem? O Astinhas? Como convidado. Depois levas os forcados à porta, levas uma carga de porrada. Pois é, esses gajos gostam de dar à porrada. Gostam. Mas morreram 2, também são menos 2 agora para nos bater. São menos 2. Quem se põe a jeito? Esses põem-se a jeito. Tenho pena deles porque foram influenciados pela família por uma cultura parva. Eu acho que nós daqui a 100 anos, eu espero que é menos. Vamos achar tão... Como é que era possível? Sim, claramente. Que houvesse dourados e as pessoas iam e aplaudiam e aquilo passava na televisão, em direto. E bem vestidos, e a virar a cara quando vêem sangue. Que horror! Vamos achar isso tão... Enfim. Sim, completamente. Eu acho que 10 aninhos. Eu acho que não, acho que 10 ainda não. Não, é mais. Precisa de 20? Sim, 20, 30. 20. Sim. Ainda tens muita malta, ainda tens muito jovem da patilha e da camisa ao quadrado. Vai ao Golgã. Mas eu não tenho nada contra quem gosta de touradas. Não tenho mesmo. Com quem é toureiro ou estar lá, tenho. Mas com quem gosta de touradas eu não tenho. Mas uma coisa implica outra. Desculpa lá. Se não houver tempo para tourada. Quem gosta de touradas, então tu vais celebrar... Mas eu percebo. E eu tenho amigos que são excelentes pessoas, das melhores pessoas que eu conheço, e que gostam de tourada. Claro, mas assim, nós já tivemos esta conversa. Eu também percebo isso. Ou seja, eu cheguei, por exemplo, em Madrid, houve uma altura em quando eu era mais novo que tinha curiosidade sobre aquilo. E porquê que tinha curiosidade? Já pensei nisso. Há todo um lado da afirmação masculina, da coragem e da valentia. Outro, há uma beleza plástica, coreográfica naquilo. As próprias narrativas dos toureiros normalmente são ligadas a um certo tipo de imagem do homem só, sabes? Do homem estoico, do homem que enfrentou o perigo. Com colãs. Sim, é verdade, mas é um absurdo, mas é verdade. Por exemplo, o José Tomás, que era eu lembro-me de escrever um perfil sobre ele. Portanto, há ali uma mística à volta daquilo que pode ser atrativa da mesma maneira que o boxe é. E que foi quando eu tinha 18, 19 anos e que fiz boxe. Eu percebo isso. Especialmente quando és novo. Só que chega uma altura, e eu cheguei por exemplo, a Madrid ver uma tourada, e foi uma dessas touradas que me começou a fazer pensar e mudar de opinião, em que vi o sofrimento do touro, que é até que ponto o teu egoísmo para ver um espetáculo, ou seja, de veres uma coisa que alegadamente é bela para ti ou que te dá prazer, até que ponto isso é válido e tu não podes abdicar disso como abdicas de muita coisa. Claro, mas não é isso que tens que abdicar de um capricho teu para que a sociedade se desenvolva e não se cometam crueldades e abusos, percebes? Mas eu percebo isso. O que eu acho, eu percebo que as pessoas gostem, porque se eu tivesse nascido em Benavente, numa família que tinha ligações e que gostava de tauromaquia, eu provavelmente iria ser aficionado. Percebes? E é uma coisa quase... É como mas seres as pessoas não pensam, tudo o que tu és chega a um ponto em que tu começas a pensar pelo... Sim, mas estás condicionado eu também usei sapatos de vela e camisas aos quadrados, e a determinada altura pensei, se calhar já não vou usar isto. Mais vale para as touradas. Mas acho que é um processo. E então eu percebo que haja pessoas que gostam porque desligam o chip na altura e não pensam no sofrimento do animal. O que eu não percebo é que sejam permitidas. As pessoas podem ver no YouTube. Ninguém VHS, já existem touradas filmadas para eles verem a vida inteira.
portanto não devia ser permitido. Agora eu percebo que acha que o pessoal desliga o chip, não é? Tal como tu desligas para comer. Não estás a pensar, não estás a celebrar o sofrimento do animal. Totalmente diferente. Mas também desligas o chip. Se estivesse a comer um bife e estivesse a ver uma vaca morta a ser morta à tua frente, provavelmente mas não comias. A questão é esta. Vamos ser pragmáticos. Mas era matá-los. Sim, vamos ser pragmáticos. Eu não disse isso, senhores forcados, foi o Guilherme. Nós temos 2 barbas, mas é o que parece chinês, está bem? É esse. Agora fizeste-me perder o raciocínio, tentei ser engraçado. Estávamos a falar vaca no prato, coisa... que é isso que é. É impossível nós irmos pela vida, a menos que sejamos monges estoicos e que abdiquemos de tudo. Mas fora da rede. Ou seja, tu tens que fazer compromissos ao longo da vida. Compromissos de, olha, comprei esta roupa, se calhar não sei muito bem onde é que é, mas vou tentar comprar, então vou comer menos carne, vou fazer isto, vou comer menos isto, menos aquilo, não vou comer soja porque estão a desflorestar a Amazónia. E eu acho que cada vez mais as pessoas já fazem esses compromissos. O que estou a dizer é que há compromissos desses que são mais urgentes e são mais óbvios do que outros. Ou seja, imagina que tu és uma mãe solteira com 2 miúdos. Se calhar tens mais dificuldade em ter uma alimentação mais saudável e biológica porque não tens dinheiro para isso, mas podes deixar de ir à tourada. Estás a perceber? Ou seja, na hierarquia de coisas que tu podes abdicar para ser uma pessoa mais decente, a tourada é uma das primeiras coisas a ir, parece-me. Mas eu também acho que sim, eu não consigo julgar as pessoas só por isso, porque lá está. Está bem, não acho que as pessoas que gostam de tourada, os toureiros são os, não, por exemplo, são os atrasados mentais. Uma pessoa que abandona um cão, não é? No meio da rua, no meio do mato, para mim essa pessoa é uma merda, acabou, não há outra hipótese. Não, mas eu contribuo muito para a Unicef, caralho, és uma merda de pessoa, acabou, não vales nada. A tourada, acho que é diferente. Acho que é uma coisa mais cultural. Pode não haver maldade, tu nem te percebes que estás a contribuir para um ato. És um agente passivo. És um agente passivo e não ativo, é isso? Sim, exatamente. Desculpa, sim. Ana, diz lá. Acho que ele está a dizer que não percebe, muitas vezes estás a contribuir para uma coisa má, mas quer dizer, então em Espanha percebes claramente, és um animal a sofrer à tua frente, não é? Quem cortam orelhas e... Mas as pessoas acham cortam as orelhas, ele já está morto. Acham genuinamente que não sofre. Já está morto. Mas a questão da morte é assim, aquilo é picado antes de entrar, aquilo leva bandarilhas. Mas eu acho que há pessoas que genuinamente, até porque se tentam convencer disso, acham que o touro não sofre. Não, o touro gosta, o touro é valente, o touro anda lá, anda à porrada. Eu acho que há pessoas que se convencem mesmo disso e é preciso educar essas pessoas a dizer, não, olha que o touro sofre, olha os níveis de testosterona, de adrenalina. Sim, os touros borram-se quando entram na praça. Por isso é que o rabejador normalmente mete areia, porque o rabo, estou a falar a sério, o rabo do touro está todo borrado, a cauda, então eles metem o rabejador dos focados, mete areia, que é para ter menos merda nas mãos. Ter só na cabeça. Só tem na cabeça. A partir disto, uma horita, os focados não ouviram até aqui. Desistiram no início quando viram que... Não ponham num disclaimer que fazem que há uma parte de tourada, está bem? Não sei. Às vezes que eu acho que os temas mais complicados são tunas. A única vez que me ameaçaram de porrada foi um gajo que disse que me ia bater com um taco de beisebol quando eu gozei com tunas. E praxes? Pois tunas, praxes, tal e tudo. Nós já falámos de praxes, não temos recebido muitas... Não, sim, tu és completamente contra, eu sou mais, fazes se quiseres, desde que não abusarem de ti vai à polícia. Mas também vou dizer uma coisa, as pessoas que ouvem este programa... Já contaste aqui a tua piada sobre tuna? Das tunas, sim. Que é... Já como é que é? Se não puseres agora já disseste sobre o que é, já não vai ter o efeito de surpresa. Estragaste a piada. Se puseres um búzio no ouvido, ouves o barulho do mar, não é? Mas se o búzio for do Meco, ouves uma tuna a cantar. No fundo do mar. No fundo do mar. Olha, mas já fiz isso ao pé de tunas e eles riram-se bem, por acaso. Fiz há pouco tempo em Bragança e eles riram-se, porque estavam bêbados. Também. Eram de 5 da tarde e estavam bêbados. Estavam à espera do Kim Barreiros, estavam despachasses. Para aliviar isto, vamos falar de temas mais mundanos e prosaicos. Grupos de WhatsApp. Aprecio muito. Fala-nos um pouco sobre isso, porque é uma realidade relativamente recente, não é? Nós em poucos anos passámos do chat do Mirk, não é? Pois era, os grupos do Mirk, não é? Que fazia aqueles grupinhos. Sim, mas isto realmente tem uma influência. Eu noto isso, eu durante muito tempo não tive WhatsApp. Depois percebi que era bom para algumas coisas de trabalho, para combinar e tal, mas a determinada altura torna-se, e olha que eu tenho todas as notificações desligadas, mas torna-se um bocadinho... Perverso. Sim, e agora tenho um amigo meu que é a primeira vez que tem um smartphone e era incrível vê-lo, ele parecia tipo...
uma criança que tinha fumado crack. Porque ele não sabia lidar com aquilo. Tipo, estava a ver as notificações e aquilo estava-lhe a causar imensa aflição. Mas ele tem que responder. Tipo, ele ontem dizia-me, pá, agora já estou mais calmo porque percebi que não tenho que responder. Estou mais calmo, o corpo já se habituou à dose. Tudo bem. Queres desenvolver? Eu acho que tem um lado prático, sem dúvida, e até para coisas de trabalho, como dizias, muito, enfim, louvável. Mas eu perco muito tempo a ter conversas de merda sobre nada, não é? Eu estou, sei lá, em 10 grupos do WhatsApp. Sobre os das amigas, o do grupo não sei do quê, o do jantar de não sei o grupo das corridas, o grupo não sei do quê, e que depois aquilo reverte e transforma-se em subgrupos. Depois imagina, tens o grupo das amigas, mas depois desse grupo das amigas faz-se outra parte para combinar o jantar de anos da outra. Não, o jantar de anos da outra amiga e o que é que se vai dar. Depois aqueles são subgrupos, e de repente estás em 50 grupos. Imagina, agora estou há uma hora sem ver o telemóvel, tenho a certeza que tenho tipo 200 notificações. E tu perdes muito tempo ali a jogar. Eu saio de imensos grupos, por acaso. Eu também saio. Aliás, como diz o Groucho Marx, eu não quero fazer parte de um grupo que me aceitasse como membro, não é? Sim. Isso também é um bocadinho. Também é parvo isso. Mas é giro. É bom para uma conversa de engate. Sim. E eles és tão inteligente. Quem é que é o Groucho Marx? E tu é uma bebida com gin. Traz lá. A miúda que tu conheceste no Tinder, obviamente. Sim, claro. E que passaste disso. Mas pronto, também tem ali um fator de diversão que às vezes sou só ali jogar a conversa fora com as amigas e com os amigos. Mas sabes que... Mas também com as notificações. Mas um dos problemas do tempo que tu passas a olhar para os ecrãs, mesmo quando estás a comunicar, é o de... não desenvolves bem as ferramentas de comunicação. Obviamente que nós três, que somos grandes comunicadores, já não temos esse problema, sim, não é? sim. São anos e anos a comunicar. Mas, por exemplo, para crianças e adolescentes é péssimo. Eu estou a ler um livro chamado Becoming Brilliant, que tem a ver com educação, é descrito por duas cientistas da aprendizagem. E elas dizem que os miúdos que passam mais tempo ao telefone ou em jogos e que não interagem com outros miúdos em diálogo, em projetos conjuntos, de brincar, que normalmente têm muito mais problemas de comunicação e que depois profissionalmente isso vai prejudicá-los. E eu acho que está a acontecer muito isso, que é, tu tens a ideia que estás a comunicar com a imensa gente, mas no fundo não estás a ter comunicações muito profundas e mais do que tudo cara a cara. E por isso é que muitas vezes existe bullying online, porque é muito mais difícil tu veres na expressão do outro o sofrimento, ou seja, tu ao veres a expressão do outro de sofrimento causa-te empatia, do que dizeres és gorda, ou és feio, ou és gay, ou és não sei o quê, sem ter a reação de ver a cara do outro. Só que na vida real o gordo não consegue fugir, mas na internet desliga a internet e deixa de haver bullying. Está bem. Percebes? É muito fácil dizer para um gajo da tua idade, quando és miúdo, quando tens 12, 13, 14 anos, é diferente, difícil, não é? O impacto. Mas é papel dos pais. E papel dos pais tem que ver. Tu eras gordo quando eras jovem? Não era gordo, mas era cheinho, sempre tive uma... Não tem aí uma reverberação naquilo que eu disse. Eu era maçudo, Eu era muito grande. E tu eras gordinha quando eras pequena? Não, era esquelética, mas esquelética de ter vergonha de vestir várias, imagina, 3 pares de calças, tinha vergonha de andar de manga curta, tinha mesmo muita, e sofria muito com isso. Hoje chama-se bullying, na altura eu não sabia. E não queria ir para a escola, mas não dizia a ninguém, não tinha vergonha. E sofri muito com isso. É verdade. Na primária ninguém se metia comigo porque eu era grandão. Só que depois cheguei ao 5º ano e todos os meus colegas já tinham chumbado 3 vezes. E de modos que, pronto, aí sofri muito bullying. E também derivado do facto de ser o único branco. Também apanhei no totiço por causa disso. Para ver se mudava de cor. Mas o que é que estávamos a dizer? Do bullying e das conversações? Não, dos grupos do WhatsApp. Mas eu acho que comunico muito melhor no WhatsApp por escrita do que depois presencialmente. Não sei se já ia feito, mas eu acho que sempre foi assim. Sempre comuniquei muito melhor. Eu acho que é muito cansativo e disruptivo porque te interrompe imenso as tuas tarefas. Ou seja, mesmo que tu às vezes não queiras, e eu tento ter uma relação muito higiênica com o meu telemóvel, tipo não olhar, estar 2 horas sem olhar, mas de vez em quando tipo, isto acende a luz, vai, tu és um cãozinho de Pavlov, baby. E eu não gosto disso, ou seja, não gosto de sentir... A dependência, não é? Que se cria aqui. Sim, a mais do que a dependência a reação, percebes? É tipo... Eu não uso muito o WhatsApp, por acaso. Eu falo para aí com 5 ou 6 pessoas no WhatsApp. E com essas pessoas tenho 3 ou 4 grupos diferentes. Porque tenho o grupo só dos homens, depois o grupo dos homens com as namoradas, e que é sempre um stress, porque tu podes-te enganar no grupo. Isso é outra cena. E quando há um grupo de homens, seja para marcar um jantar, para marcar uma saída, qualquer coisa, se não houver mulheres naquele grupo, um dia começa a vir pornografia. Começa a vir gifs, era aí que eu ia chegar. Sobre isso, já falei disso com alguns amigos meus e já saí de alguns grupos,
Que é uma coisa é tu mandares, às vezes em quando, um gif engraçado, que pode ser menos ou mais ordinário. No outro dia mandaram-me um vídeo que eu achei super engraçado, que era um gajo a falar, deve ter feito um direto no Instagram, que era um brasileiro, porque estas coisas só acontecem no Brasil, e ele começa a dizer: queria agradecer a todos os meus amigos, porque... Não, e tu vês que ele está deitado ao lado de, alguém, de outro gajo. Depois percebes porquê. Ele diz: quero agradecer a todos os meus amigos, porque nós fomos ali no puteiro Pimenta Doce e um de vocês colocou as fotos no Facebook e eu agora tenho que dormir aqui em casa do José, porque a minha mulher descobriu. Isso tem alguma piada, portanto, os gajos meteram uma foto todos no puteiro, como eles dizem, e ele estava a dormir e fez um vídeo. Agora, tenho amigos que mandam imensa pornografia. E a questão é, eu sei utilizar a minha pornografia. Quando eu quiser ver pornografia, eu vejo, eu não preciso. Ou seja, eles não são os sommeliers da pornografia. Eu não preciso que eles me guiem. Mas a mim não é uma pornografia, normalmente é pornografia nojenta. É tipo uma rapariga a tirar um candeeiro de pé alto do rabo, estás a ver? Ou então, um gajo a fazer uma cena com um cão. Mas isso é exatamente o quê? Porquê que eles têm que partilhar aquilo? É dizer, olha, gosto disto, eu não preciso saber isto, tu vês o que tu quiseres. Eu acho que mandaram, tu viste sem querer, ficaste enojado e agora vou ter que lixar outros. Estás a ver? Vou ter que mandar a outros. Passa outro e não é mesmo. Eu acho que é mais isso. As mulheres não mandam pornografia umas às outras. Não, pornografia não. Mas mandam gajos. Gajos? Tipo que gajos da internet, do Facebook? Não, é mais, imagina, agora nas autárquicas havia imensos candidatos muito giros e de repente, olha lá este, vou votar, não sei, que é o giro. E partilham os dick pics que recebem também. Olha bem, este gajo manda não, isto. Isso não. Quando é um bom pilão, quando é um pilão, é um Chelsea pilão. Vocês têm que parar com isso, nós não temos isso. Mas isso é a questão, eu já pensei muito sobre isso, já falámos disso, que é, nunca como hoje, houve... Sim, já está. É tipo, uma mulher é como uma mulher normal hoje em dia, vê tantas pilas como uma urologista. Não é só isso. Se tu imagina, de toda a história da civilização humana, desde pinturas rupestres a quadros em museus, nos últimos anos representaram-se mais pilas do que em toda a história da humanidade. Tipo, há pilas por todo lado, há nuvens cheias de pilas. Sim. Não é? Nuvens cheias de pilas é há nuvens cheias de pilas. E tornou-se uma... Espero que não chova. E qualquer dia também se tornou normal. Eu acho que a taxa de basófia de um gajo mandar uma pila, e muitas vezes sem sequer dizer um olá, não sei o quê, tipo, toma uma pila, não é? É uma taxa de basófia que está ali. E o que mais confusão é quando mandam uma murcha, pá. Não é? Mas mandam murchas? Ou mandam normalmente eretas? Não, geralmente estão animadinhas. Mas já vi na internet, tipo, aqueles prints. Esses são os fofinhos, que gosta de mim pelo que eu sou. Não, nem se esforçaram, percebes? Nem se esforçaram, nem olha como eu gosto de ti, né? Mas é que não é uma coisa particularmente bonita. Não é, pois, não ainda é, por cima, não é fotogénica. Não é isso, a maioria das mulheres... os olhinhos daqueles do Google, uma coisa assim. Mas a maioria das mulheres, não são muito fascinadas por pilas. Ou seja, uma pila, eu acho não é? Então é funcional. Pronto, é funcional e tu tens de te habituar a ela. Percebes? O Louis C.K. diz isso, não é? Tipo, cada vez que alguém vai fazer o sexo oral, tens que te acostumar outra vez, não é? Lá vem outra pila, não é? Mesmo as pessoas que gostam, isto tira-te alguma coisa, não é? Lá vamos nós outra vez para uma, duas, ok. E só ao fim da terceira ou quarta vez é que tu começas a entusiasmar com aquilo. Tens de criar uma relação com aquela. Tens de criar uma relação. Sim. Portanto, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu acho que a maioria das mulheres, corrijo-me se estou enganado, não olha para uma pila como um homem olha para um par de mamas ou de pernas. Não, tipo, uou, grande pila, estás a ver? Eu acho que nós apreciamos mais um par de mamas femininas do que uma pila. Vês? Esteticamente, acho que sim. Não sei. É verdade. Mais depressa trocamos fotos com rabos de gajas e cada rabo do que de pilas. Sim. Pilas é que, não, a menos... Pilas é uma espécie de uma cobra zarolha, é um ser estranho, parece um ser pré-histórico. Está no grupo dos percebes, tipo de animais estranhos, estás a ver? E dos ornitorrincos. A menos que seja ridiculamente pequena ou anormalmente grande, são todas iguais. Sim, tudo mais do mesmo. Não... Deixa-me se preocupar com isso também. É assim, e agora fomos imasculados com as pilas são todas iguais. É verdade, lá está, depois o que se faz com elas é que é diferente. Exatamente, a tua pila não é especial. Não é, a tua pila não é especial. Tu podes ser especial. Hashtag a tua pila não é especial. Podemos promover este programa assim. Mas pronto, dos grupos do WhatsApp não tenho muito mais a dizer, é só mesmo isso. Pronto, acho que sim. Olha, queres promover alguma coisa que vais fazer? Stand-up? Nós aqui utilizamos este espaço. Como é que correu com o Hugo Sousa quando fizeste... Tens de explicar o que é que foi com o Hugo Sousa, não é? Não foi fazer uma maratona? Um stand-up. Um stand-up foi fazer a abertura do Hugo Sousa em Almada. Fazer a abertura do Hugo Sousa também. Salve seja. Proctologista. Fui abrir para o Hugo Sousa, que ainda é pior. E correu bem. Há uma deles são grandes queridos.
E não, agora não tenho, acho que não tenho assim nenhuma data. Geralmente sou avisada com 2 dias, olha, queres ir fazer? E pronto. E lá vou. Portanto, não tenho nada. Portanto, agora é só mesmo a votação dos blogs do ano. Portanto, se acharem que eu mereço, vão lá pôr o vosso like. E acho que devíamos acabar como começámos, que foi, fiquei a pensar naquele das bloggers de moda feias. Acho que isso é relevante. Acho que elas. Eu muitas vezes acho. Claro que é relevante. Não é isso, não é isso. Só que ele sabe que isto não tem é graça. isso. Irrelevante no sentido Há uma parte de mim que acha que está a falar a sério. Não, eu sei. Eu acho que muitas vezes crio mais empatia com uma blogger de moda que não tenha as medidas perfeitas ou que tenha uma cara incrível do que com miúdas completamente plastificadas e artificiais e que são todas iguais umas às outras. Portanto, acho que as bloggers de moda, mesmo as feias, têm direito a estar no Instagram. Não, têm direito, mas não vão chegar a lado nenhum. Claro que vão. Não faltam exemplos de miúdas que não são particularmente giras, e bem-sucedidas. Aliás, há modelos que não são particularmente giras ou atraentes. Pelo menos para mim. Há muitas modelos que eu não acho atraentes. Para mim também. O corpo modelo não é o corpo que eu gosto. Seja, é o que eu digo sempre à minha namorada. Tu estás a associar duas coisas que para mim não são... objetivamente, ou seja, que é moda e beleza. Pronto, beleza física, não é beleza, ou seja, há mulheres as miúdas que não feias com muita pinta. Por exemplo, uma blogger de maquilhagem faz sentido ser feia. No início do vídeo, feia. Acaba o vídeo, linda. Sim, senhor. Boa blogger de maquilhagem. Mas isso são todas. É com isto que eu tenho que lidar todas as semanas, este tipo de argumentos. Não sei. Que depois funcionam, as pessoas gostam disto, percebes? Porque percebem a ponta de verdade. Por um lado, eu acho que as pessoas devem seguir o sonho, mas tu tens 3 mulheres no mundo que são naturalmente bonitas. Tudo o resto, se não tiver ali Quem é que são as 3 mulheres? Deve haver, acho eu, que acordam e estão uma Sara Sampaio desta vida. Que acorda e é linda. Vou incendiar as redes sociais. Uma mulher, se tiver 140 quilos, não pode tirar fotos a dizer que é muito poderosa e linda e que todos os corpos são bonitos. É mais nessa onda. Às vezes não é tanto de cara. Infelizmente, há um padrão, né, de beleza feminina e de masculina também, não é? Um homem com 140 quilos também é gordo. E é muito aquela cena do não, as mulheres podem ser... Sim, mas esse padrão... Uma modelo XXL é uma gorda. Mas assim, esse modelo, tanto Olha que não, uma modelo XL muitas vezes é uma modelo que veste 38. Portanto... Exatamente. Olha, mas porque é uma questão de saúde, não é questão de beleza ou de estética, é uma questão de saúde. Tens uma saúde em risco porque tens uma obesidade mórbida. Em relação à beleza, obviamente que há um cânone cultural e que vai evoluindo ao longo dos anos, basta ver os quadros do Botticelli e ver as passagens de modelos hoje. Já percebi porque é que o escolheste, porque dá aqui um up cultural a isto. Quase parece sério isto. No entanto, há também um determinismo biológico. E, por exemplo, uma das formas de que os homens escolhem as mulheres tem a ver com o rácio que chamam da anca com... Para parir. Exatamente, para parir. E com a questão da Simetria, exatamente. Estás a ver? Afinal, não sou assim tão esperto. Há uma expressão matemática mesmo. Sim. Portanto, também há um lado de determinismo, não é? Biológico. E um deles é escolher parceiros que tenham um aspecto saudável, que é para as tuas crias terem saúde. Sim. Aliás, e por isso é que a gordura não é atrativa. Sim. A gordura em excesso, eu também não gosto de mulheres escanceladas, mas a gordura em excesso não é atrativa, não é porque é só um cânone de beleza cultural, é porque darwinisticamente o teu cérebro está feito para rejeitar. Não, aliás, a não ser que sejas muito pobre, porque pensas, olha, aquela tem comida em casa. É engraçado, porque quando as pessoas dizem nós temos química, e que normalmente estão-se a referir não apenas à atração física, mas à atração intelectual, e ele gosta das mesmas coisas e não sei o quê, mas no fundo é mesmo química, porque o que acontece é nós libertamos, é feromonas ou feromonas? Feromonas, acho. No Brasil é feromônios. E o Antônio também. O pênis com e as feromonas. Exatamente. Pênis com acento lá os pênis são diferentes. Tem um chapelinho. Quando sai, tem todo um chapelinho daqueles de aniversário das crianças de 3 anos. Agora estás a meter pilas com crianças de 3 anos. Obrigada. A Igreja Católica anda a fazer isso há milhares de anos e não tem problema. Que as feromonas, o que transmitem se a outra pessoa tem um sistema imunológico mais diferente do teu. E se tiver um sistema imunológico mais diferente do teu, supostamente tu vais ficar mais atraída para quê? Para que os teus filhos estejam mais preparados contra as doenças. Portanto, vocês que veem todas
comédias românticas e acreditam no dia de São Valentim e jantar não sei o quê, muito da atração está decidida nos vossos genes. Não há magia nenhuma. Não há magia. Esqueçam isso. O amor é uma ilusão. Exatamente. É isso. O humor é uma ilusão, Ana Garcia Martins. É. Tu és uma romântica, que eu sei. Já fui mais. Já Estou a foste. perder um bocado a crença. Estou É assim. O pessoa mundo cresce. faz-nos isso. A O pessoa mundo cresce. faz-nos isso. E vai perdendo a fé. Mas gostas do This Is Us, por exemplo, da série? Gosto. Acho que Choras está muito? não choro nada. Não choro com nada. Não choras com nada? Não choro com nada mesmo. Mas gosto do Licenciados, acho que está muito bem escrito. E tu só estás a dizer isso para me provocar, porque tu não gostas, portanto não me irrites. Não é não gostar. Eu percebo que ele está muito bem feito. Achas que ela mexe assim, mas pronto, é uma charupada. É uma novela em inglês. É uma novela bem feita, não. um bocadinho mais, não é? Quer dizer, não podes, se associares novela ao que é feito hoje em dia em Portugal, tipo a Herdeira, não é? Em que eles são todos mexicanos, mas falam português e depois dizem pinche e cabrón, que eu acho genial. Quer dizer, não tem comparação possível. Sim. Já as brasileiras não têm, não é? Sim. Mas eu gosto de ir, quer dizer, tanto vejo uma série de um Dexter desta vida em que ela acaba a estropiar toda a gente, como depois gosto de passar. Agora estou a rever o Friends, por exemplo. Isso é que já não, isso já foi o tempo. Já foi, já vi. Olha, vi quando vivia Mas em Madrid. há coisas tão boas hoje em dia, para que estás a rever isso? Não sei, comecei Eu a ver passo-te um uma episódio, lista de séries mas eu fixe. vejo muita série, consumo muita série e apeteceu-me. Os bloggers têm muito tempo em mãos. E gosto de... Eu sou tipo Marcelo, eu duro muito pouco. Mas gosto de ir alternando séries, uma coisa mais fofinha, uma coisa mais... Já viste o Master of None? Não vi. Muito melhor que o Friends. Estou a fazer, mas não... Subiste umas expectativas, não é... Eu vi o primeiro episódio. Está giro e tal, mas não tal. é... Sim, não é a melhor série do mundo. E o VIP, já viram o VIP? Não. Com a Elaine A Dreyfus. do Dreyfus. Elaine, Não vi. Muito bom. Ando a ver poucas séries neste momento, porque sou muito ocupado. Queres promover o teu... ter um solo? Ele vai ter um solo. Pois é. Agora, pronto, cá está o segue que ela deu. É Estás a isso. ver? Tá. Promove lá o Comprei teu uns bilhetes, está na Ticketline. Mas já está esgotado, não está? Lisboa já esgotou. Já não há. Dia 31. Dia 31. É que as coisas que eu sei. É espetacular. Agora Porto, vamos lá, escutar aquilo que já não falta muito. Quando é que é no Porto? É dia 9 de novembro. Coimbra e Aveiro também falta Sabes que pouquinho. ele ofereceu-me um convite duplo, mas eu ainda não tenho parceiro e estava a pensar levar uma blogger de moda feia. Olha, só para te chatear. Pode ser. E só para ela dizer Também só quem tem piada é que pode ser humorista. Então é um facto. Isso é bom. Olha, vamos agradecer à Ana. Não fazemos comissão? Não fazemos? Não vale a pena? Eu não trouxe nenhuma comissão. Trouxeste alguma comissão? Coisas que te irritam? Coisas que te irritam. Eu tinha-te perguntado, tu disseste que eram os fogos, não é? Começámos por aí. Não. Sim, mas tu tens muitas coisas que te irritam, que eu sei. Morre, diabo! Eu quero que você se foda, seu filho de uma... Coisas que nos fazem comissão. Coisas que me irritam. Irritam as pessoas andarem a passear nas ciclovias. Passear a pé. Sim. A pé. Mas eu percebo, não é? Sobretudo as mulheres, não é? Temos calçada portuguesa que é um inferno para se caminhar. De repente, olha aqui um piso tão jeitoso. Onde e verdinho ainda por cima. E podemos desfilar nos nossos saltos altos. Quer dizer que tu andas de bicicleta? Não ando de bicicleta, mas padeço de compartilhador de quem anda. Nós temos... Uma das coisas que é curioso, nós um dia devemos falar sobre isso, que é muitas das coisas que nos fazem comissão têm a ver com mobilidade urbana. Já pensaste nisso? Temos falado muito disso, do trânsito, que se metem dos turistas, no nosso exatamente, caminho, não é? Na dos vida, turistas. seja onde for. Eu hoje ainda agora vinha a descer ali o Chiado há bocado e estava um puto com cara de parvo, não é? E depois, nós realmente somos tão vulneráveis, somos tão mesquinhos, que olha para ele e tens cara de parvo. Não, isso mudou logo a minha... O que é uma cara de parvo? Mas eu acho que tu consegues ver na cara. Há qualquer coisa. Sabes que havia um gajo que era o Lombroso, que era um cientista social do século XIX, que dizia que conseguia identificar os criminosos através da cara. Depois percebeu-se que afinal não era bem assim. Mas há algumas teorias que dizem que o facto de tu fazeres determinadas expressões ou que tem mais a ver com a raiva e com coisas que vão ficando, não é? No teu próprio rosto, na tua são as microexpressões, não é? Eu acho que eu consigo normalmente ver se uma pessoa é otária pela cara. E nunca me enganei. Nunca me enganei. É assim. Mas é verdade também. Uma coisa que me irrita, ovos estrelados que vêm cozidos. Aqueles não têm molhinho. Pedes um ovo estrelado e aquilo vem bem passado. Pois é. E não pediam ovo cozido espalmado, meus amigos. Pediam ovo estrelado. E isso irrita-me. E a minha mãe fazia muito isso. Depois comecei a cozinhar eu. Acho que foi uma estratégia dela para não ter que fazer mais nada. Exato. Pois eu não sei, a lista é longa de coisas que me irritam, mas pessoas que... Agora vê-se muito isso, que é turistas... Mas a falar do miúdo de cara de parvo, era só isso? Não, era que estava à minha frente. Só quisesse dizer que isto é um gajo com cara de parvo. Uma das coisas que fazem comissão é pessoas com cara de parvo. Não, é verdade.
que era, o Chiado já tem um trânsito de pessoas enorme e, como são turistas, não é tipo Nova Iorque, em que as pessoas percebem a lógica da cidade e vai tudo do lado direito, nas escadas, tudo a andar, não sei o quê. Tipo, toda a gente tem uma missão. Ali no Chiado as pessoas estão no meio da rua, que é outra coisa que me irrita, que é tu vais, muitas vezes eu vou de moto e está um mono no meio da rua a tirar uma fotografia aos azulejos. É tipo, pá, vai tirar para o passeio, não tens, isto é uma rua, passam carros, tipo, isto é de ferro, vais-te magoar, estás a ver? E então estava fechado o passeio e de repente estava um polícia e havia só um caminho estreito. E eu automaticamente quis meter nesse caminho e andar. E o cara de parvo, tipo, assustou-se um bocado, tipo, ai, não sei se vou avançar ou não sei o quê. E aquela hesitação irritou-me enormemente. Apeteceu-me dizer, pá, deixa de ser coninhas, meu. Faz-te a vida. Depois senti-me mal, que é, porque é que tu respondes assim? Porque ainda nós continuamos a ser uma espécie de macacos, não é? Somos macacos quitados, não é? Que já conseguem ir ao Google procurar coisas, mas somos macacos. Mas é estranho, porque da mesma maneira que eu sinto às vezes mal e sinto vergonha de ter este comportamento mais símio, por outro lado ele dá-te algum prazer. Ou seja, confirma a tua natureza de símio. Sim, e é bom fazer esses descargos pontuais em pessoas alheias que não merecem. Que é para não chegares a casa e bateres mas isto merecia, porque ele era parvo e era coninhas, desculpa lá. Isso cara, merecia que o atropelasses, percebes? Para a próxima andava à direita. Mas eu ia a pé, não podia atropelá-lo, mas tipo, se calhar podia-lhe dar uma cotovelada na boca. Então não percebo a tua indignação. Já é o nível de indignação mais à velho. Sim. As pessoas à minha frente no passeio. Claro. Por isso é que eu percebo, havia um amigo... Porque quando tens aquele impasse que vai um para o outro... É isso. Eu vou-te dar um exemplo. É, exatamente. E, por exemplo, no outro dia, outra coisa. Houve 2 amigos que me convidaram para ir ver o Blade Runner, o novo, e fomos, um dia depois da estreia, à sessão das 9. Erro, pipocas por todo lado, gajos a comer nachos, gajos a falar a toda a hora e não sei o quê. Colombo, foste ao Colombo? Não, fui às Amoreiras, que já é mais chique. Eu como pipocas no cinema, azar. Não, tudo bem, mas eu percebo. Uma coisa é teres pipocas, outra coisa é teres a sala inteira a comer pipocas, percebes? Por isso é que eu normalmente sou... Devia haver ali uma cota, mas eu já me protejo dos outros seres humanos, que eu normalmente vou ao cinema tipo há uma e tal, sozinho, só estão lá 2 velhinhos. Mas pronto, fui com os meus amigos. Portanto, a responsabilidade é minha, que eu sabia que aqui ia ser um filme que vai ter muita gente, que vai estar cheio no dia a seguir à estreia. Gajos a comer nachos, atenção, nem é pipocas. E a experiência do filme foi muito contaminada por isso. E eu lembrei-me de um avô de um amigo meu... Se bem que nesse filme até faz algum sentido, não é? Tens, como é um mundo apocalíptico, mas é um mundo mas é o contrário, porque é um mundo apocalíptico, mas tem muitos silêncios, sabes? Tem muito espaço. Sim, isso. Mas a questão é, eu devia ter feito, nós temos que nos proteger, não é? Para não nos tornarmos uma espécie de grunhos sociais. E eu devia fazer, para já ir à 1 da tarde e fazer o que fazia um avô de um amigo meu. Comprava 3 cadeiras. E sentava-se no meio para ninguém se sentar ao lado dele. Mas tens à frente, tens atrás. Está bem, mas depende. Saca o filme em casa. Exato, mais barato. Sai mais em conta. E com esta brilhante saída de Guilherme Duarte... Era óbvia, não é? Foi brilhante, era óbvia. Nos despedimos. Ana, muito obrigado por teres... Obrigada pelo convite, gostei muito. Foi a nossa primeira. É verdade. É verdade. Com uma miúda aqui no estúdio. E uma mulher, hein? Mulher não, uma miúda. Não, uma mulher. Agora politicamente uma menina. Uma senhorita. Só para não dizerem que tínhamos cotas também, estou a preencher. Temos que chamar. E pronto, muito obrigado. Até para a semana. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Obrigada. Ana.